Olá, boa noite. Eu sou o Rafael Andrade, bem-vindos ao Casinha TV. Esse é o espaço de conteúdo digital do Estúdio Casinha, que é um estúdio em Ipanema em que trabalham profissionais de diversas áreas da saúde. É um estúdio multidisciplinar, em que tem profissionais de fisioterapia, acupuntura, osteopatia, RPG. Tem dois estúdios de pilates também no espaço e psicanálise também. É um espaço super aconchegante em Ipanema. Se você quiser saber mais informações sobre o lugar, você clica no @Estúdio Casinha. Na própria bio aqui do canal, na descrição tem lá a direção do canal. E esse mês de outubro, como é o mês das crianças, né? Tem o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, eu resolvi fazer um mês dedicado à pediatria, as questões da saúde mental e física das crianças. E para começar, hoje eu vou falar sobre desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e também sobre capacitismo, é um tema bastante delicado. Na semana que vem não vai ter, porque é feriado na segunda, daí daqui a 2 semanas vai ser sobre psicanálise infantil, atendimento de crianças com psicanálise, e na última segunda de outubro sobre psiquiatria infantil, atendimentos de crianças com transtornos psiquiátricos. Então convido você a participar toda segunda-feira, 19h30. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, que é um processo de mudanças no comportamento motor de um indivíduo de acordo com a idade. O que isso quer dizer? Em outras palavras, é a capacidade que uma pessoa tem de desenvolver tanto habilidades mentais como motoras na medida em que vai acontecendo uma maturação do seu sistema nervoso central e periférico também. Esse processo de mudança ele é muito importante para o ser humano, porque o bebê, quando nasce, tem um sistema nervoso ainda imaturo, ele não está completamente desenvolvido. E como consequência disso, o bebê totalmente dependente das pessoas que fazem parte do seu convívio, dos seus cuidadores, dos pais, dos familiares e outras pessoas. Então, a partir da estimulação do sistema nervoso central, tanto a parte motora quanto a parte sensorial, o desenvolvimento da criança vai acontecendo e a expectativa é de que se mantenha em constante evolução, e isso também auxilia no processo de aprendizagem da criança. Então, o crescimento motor, o desenvolvimento motor, ele caminha junto com o processo de aprendizagem. Na primeira parte da nossa conversa de hoje, nós vamos conversar com a Tainá para entender melhor como acontece esse desenvolvimento de acordo com cada faixa etária, e na segunda parte vamos falar sobre capacitismo, que é o preconceito contra crianças ou adultos que possuem alguma deficiência neuropsicomotora e que é algo que impacta muito a qualidade de vida dessas pessoas e de seus familiares. A Tainá Alves, que eu já falei um pouquinho aqui dela, é fisioterapeuta neuropediátrica, especialista em GDS e BOBAT, além de terapia intensiva pediátrica. Vou chamar ela por aqui. Só um minuto. Aqui. Tainá, você consegue mandar achei aqui o pedido. Eu enviei. Tem alguém querendo participar aqui muito. Toda semana ela pede muito para entrar aqui. Toda semana fica aqui pedindo para participar. Tá aqui no chão chamando sem parar. Tudo bom, Tainá? Boa Oi, noite. Rafa, tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo direitinho? Tudo Tô te certo. ouvindo super bem. Quem entrou? Super bem. A Helena. Eu sento aqui na cadeira, ela vem logo pedindo para participar. Que fofinha. Assistente aqui. Fica com meus documentos. Bom, vou falar boa noite para todo mundo. Virgínia, Rafaela, Janaína, Duda, Viviane, Rê, Silvia. Tem uma galera aqui. A Vivi, que chegou agora, Vivi é pediatra, pneumopediatra, que participou de uma live aqui um tempo atrás, que foi super interessante, está salvo no feed. Quem tiver alguma dúvida para tirar sobre doenças respiratórias, sobre mitos e verdades, só olhar aqui no feed que tem lá gravado a live com a Viviane Meia, eu sempre confundo a pronúncia. E aí, Tainá, tudo bem? Muito obrigado por aceitar participar aqui do Casinha TV, que é o espaço de conteúdo digital do Estúdio Casinha. Obrigado mesmo. Boa noite. Tanta gente aqui que eu conheço. Minha mem está na live. Muito bom. Meus Boa pais também noite a passaram por aqui. todos. Passaram? Eu não sei, hoje é o aniversário do meu avô, aliás, não sei se eles estão ouvindo lá perto dele. Mandar um beijo pro meu avô, pai do meu pai.
E aí eles sempre assistem, são os A primeiros entrar. espectadores aqui. Sim, Minhas já decoraram amigas. tudo. Eu Muito também estou bem. muito feliz, Rafa, de estar aqui. Muito feliz. Estou, assim, um pouquinho nervosa. Primeira Nada, você live, está né? em casa. A gente não esquece. Mas eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar conversando com você. Você, é meu amigo, né? Uma inspiração para mim. Olha, Né? não fale isso, senão eu vou ficar emocionado. Desde, né? Vamos contar um pouquinho da história, né? Como é que a gente se conheceu, né? Eu conheci o Rafa, acho que no ano de 2013, lá no meu estágio, quando eu entrei no Pedro Ernesto, né, no estágio da faculdade. E aí que eu me apaixonei pela pediatria. O Rafa é um dos culpados por isso, por ter assim me ensinado muito, né, na parte do estágio. E aí depois, logo depois do estágio, eu entrei na residência, né? Eu tenho muito orgulho e muito carinho de dizer que eu fui a primeira residente lá da casinha, né, da nossa casinha lá do Pedro Ernesto. Isso foi muito legal, muito bom. Assim, o Rafa é uma grande inspiração para mim, ele me ensinou muito, sempre me encorajou a fazer. Se eu estou aqui hoje dando, né, falando aqui, porque ele me encorajou a estar aqui. Vamos que vamos. E Que nada, assim, estou assim, muito, muito feliz, até tentando respirar um pouquinho, me acalmar para a gente fluir no papo. que nada. Sua presença lá foi ótima, assim, foi uma grande felicidade poder ter você pela segunda vez, né, quando você voltou como residente. E é motivo de orgulho para todos nós. Toda a equipe gosta muito de você, do seu trabalho. Você se destacou muito lá. E isso é muito bacana, né? Na verdade, a gente aprendeu junto, né? Eu não ensinei nada, não. A gente foi estudando juntos e aí a gente foi desbravando esse caminho que é da terapia intensiva pediátrica. E eu queria te perguntar, para começar, enquanto as pessoas também estão chegando, como que você escolheu esse caminho da pediatria? Você brincou um pouquinho ali da culpa ali e tal, mas como que foi o teu processo para fisioterapia e depois para fisioterapia intensiva pediátrica e ainda a neuropediátrica, que é sobre o que a gente vai falar hoje? Sim. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com criança na minha vida, né? Sempre que tem um lugar que tem criança, eu e a criança a gente está junto. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é um dom, uma conexão minha com as crianças. Eu sempre gostei muito. Então, desde que eu entrei na faculdade, quem me motivou para fazer fisioterapia foi minha madrinha, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela é uma grande fisioterapeuta. E ela que me motivou a entrar, né, na fisioterapia, mas quando eu entrei, eu não tinha nem noção do leque de coisas, né, que a fisioterapia, que a gente pode trabalhar, né, milhares de coisas. Na verdade, eu nem sabia exatamente como era, né, a fisioterapia Uhum. pediátrica. E aí foi no estágio realmente que eu me apaixonei pela terapia intensiva, né, que eu achei que seria o que eu ia seguir na minha vida, seria a terapia intensiva, tanto que eu me especializei, fiz a residência. E aí aprendi muito, grande parte do que eu sei hoje, né, foi devido ao estágio e à residência, esses 3 anos, né, que um ano de estágio mais 2 anos de residência foram super enriquecedores, né, para minha formação. Só que quando eu saí da residência, eu acabei entrando, né, fui trabalhar no Hospital Maternidade Maria Amélia, que é aqui no centro do Rio, aí, né, tô em Niterói. E lá eu entrei assim como coringa, né? Coringa, para quem não sabe, você vai cobrindo férias, cobre licença maternidade, você vai tapando os buracos. E eu caí, né? Fui cobrir umas férias no follow-up do Maria Amélia. Lá eu trabalhei na UTI neonatal e caí no follow-up do Maria Amélia. Follow-up é um ambulatório, né? Uma assistência ambulatorial no Maria Amélia. E, e que a gente atende essas crianças, né? A gente faz um acompanhamento das crianças que saíram da UTI, que ficaram internadas, normalmente bebês prematuros, que tiveram uma internação prolongada, uma criança que teve algum tipo de intercorrência durante a internação. E aí essa criança, ela, quando sai da internação, ela passa por uma série de avaliações, né? De vários profissionais, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, e eu fazia parte dessa equipe. E comecei a receber essas crianças. Lá na residência a gente não chegou a rodar, né, no follow-up, até era uma coisa que a gente
A gente depois, vocês também pensaram, né? Hoje em dia roda, né, Rafa? No Sim. follow-up, que seria super interessante, né? E quando eu comecei a trabalhar e a receber essas crianças, eu senti a necessidade que eu precisava estudar mais e saber mais sobre desenvolvimento e saber como estimular mais essas crianças e como que eu poderia dar uma melhor assistência para acolher essas famílias que chegavam ali cheias de dúvidas e você é o profissional que recebe elas e elas estão ali confiando no seu trabalho, né? Então, assim, eu fui procurar. Aí que eu já tinha formação do GDS, né? Que eu já vim me formando no GDS desde o final da faculdade até o começo da residência. Isso também me deu uma base bastante importante, né? Nessa parte do desenvolvimento. Mas quando eu fiz a formação do Bobat, que deu um plus a mais. E aí que eu me encantei para essa parte da neuropediatria. Então, o E Bobat, para quem hoje... não sabe, é uma parte da Ah, fisioterapia que estuda especificamente a neuropediatria, isso, o desenvolvimento da isso. criança, a estimulação neuromotora, não é? Esse é o Isso. Bobat. Esse é o Bobat. É uma técnica, né, basicamente, que a gente trabalha, ele foi desenvolvido basicamente para atendimento de crianças com paralisia cerebral. Mas a gente consegue, através né, dos manuseios, atender quase todos os tipos de distúrbios, né? Eu gosto de dizer que eu não uso uma técnica só, né? A gente vai aprendendo e cada criança, você avalia uma criança e cada criança tem uma indicação, né? Você pode mesclar. Eu não sou muito de seguir determinada só uma técnica, né? Enfim, eu acho que a gente... Normalmente, normalmente a fisioterapia neuropediátrica, né, ela trata de crianças que sofrem de alguma doença ou algum distúrbio ou alguma condição neurológica. Quais são as principais doenças, né, ou enfermidades que essas crianças têm e que são encaminhadas para a fisioterapia? Ou quais são as principais indicações, né, que acabam acontecendo? Então, as principais, assim, que a gente mais recebe, né? Quando tem alguma criança que tem algum sinal de alerta ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Essa é a primeira indicação quando a criança vai no pediatra, né? Normalmente naquele acompanhamento, né? Mensal do pediatra, e aí identificado algum sinal de alerta ou atraso no desenvolvimento. Ou crianças que foram prematuras, que a gente já sabe que essa criança, né, ela já tem uma propensão a ter alguma desordem, né, do desenvolvimento. Então, é uma criança que a gente tem que ficar de olho e tem que estar num acompanhamento mais próximo, né? Uma criança que ficou muito tempo internada, por exemplo, ou nasceu prematura, teve uma internação prolongada, ou teve uma internação ao longo da vida, nasceu, né, nasceu a termo, não teve nenhuma intercorrência, por alguma doença, internou, ficou com uma internação prolongada e adquiriu algumas comorbidades e perdeu, né, alguns marcos do desenvolvimento. Aí também é uma indicação, né, de passar por uma avaliação da fisioterapia, de fazer a fisioterapia pediátrica. Eu acho, assim, que o ideal seria, né, por exemplo, as crianças que saem da UTI, elas deveriam necessariamente passar por esse esquema de follow-up, né? Ser encaminhadas para a avaliação de um especialista, para a gente avaliar de perto, né? Mesmo que seja mensal, e se a gente identificar algum sinal de alerta, algum atraso importante, a gente encaminha essa criança para um atendimento semanal. Aí você vai ver a indicação de uma vez ou duas vezes na semana, né? Mas crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, crianças com síndromes diversas, tem muitas síndromes que levam ao acometimento, né, do sistema motor, autismo. Algumas síndromes, né, ou algumas enfermidades, elas podem ser diagnosticadas muito cedo, né, na criança. Algumas outras só depois de muito tempo, só depois que quando as crianças passam por esses marcos do desenvolvimento e que apresentam esses tais atrasos que você falou. Então, Sim. como eu adiantei um pouquinho na introdução do vídeo, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem a ver com isso, né? Com cada idade, a criança deve apresentar um marco específico do desenvolvimento, uma atividade motora, uma habilidade motora ou neuropsicomotora específica. E aí, para quem não conhece muito bem, ou para quem ainda não é pai e mãe, para quem está interessado em saber, né, mais essa área, eu queria te pedir para explicar um pouquinho sobre cada fase do desenvolvimento da criança, o que acontece,
ou o que deve ser esperado que ela apresente, as habilidades que elas devem apresentar para a gente pensar que não está tendo nenhum tipo de alerta, como você falou. E aí eu queria começar na primeira faixa, que é do 0 aos 3 meses. O que a gente deve esperar que uma criança seja capaz de fazer Certo. nesse tempo? Certo. A gente precisa observar, né? Assim, um bebê, quando recém-nascido, né? Até 1 mês de idade, ele é um bebê que ele vai ter um padrão flexor, né? Que é o padrão fisiológico, né? Um bebê nascido a termo. A gente está falando aqui do desenvolvimento normal de crianças nascidas a termos, que são crianças que nascem dentro do tempo, né? De 38 a 42 semanas de idade gestacional. Né, para explicar direitinho o que é. Se eu estiver falando muitos termos técnicos, você me fala aí, Rafa, e a galera também, tá? Que eu vou explicando. Então, um bebê recém-nascido, né? Ele é um bebê que ele vai ter esse padrão, né? Flexor, mais Padrão flexor exacerbado, significa o quê? Ele fica mais encolhidinho, mais assim, né? O normal encolhidinho. fica... O normal é estar mais encolhidinho. Ele vai ser um Czinho, né? Ele não tem nenhuma curvatura ainda, né? De extensão, né? Da cabeça, da coluna. Ou E seja, ele conforme nessa fase ele não consegue se esticar, né? Ou seja, um bebê que está ainda no não. padrão oposto, né? Que é o de extensão, é o que chama atenção, então. Que Isso, alguma coisa tem isso, que ser investigada. Por que ele não está isso, ficando num padrão de flexão, é isso? isso, isso. Uhum. Então, assim, o bebê de 0 a 3 meses, ele ainda não tem, o bebê muito pequenininho, ele ainda não foca, né? Ele está aprendendo ainda a focar. Então, ainda o estrabismo é normal. Como ele ainda não tem o controle de cabeça, né? Conforme ele for ganhando essa extensão do pescoço, o controle da cabeça, ele vai ganhando também esse controle oculomotor, vai ganhando o controle do foco. Então, um bebê até 3 meses, o que a gente precisa olhar para ele é que ele vai estar com controle de cabeça, né? Mais ou menos estabelecido, ele precisa estar com a extensão da cabeça, ele precisa estar mais simétrico, né? O que a gente chama, o bebê ele é mais assimétrico quando ele nasce, quando ele não consegue trazer as mãozinhas na linha média, na boca. Então, um bebê de 3 meses, ele está começando a ganhar assimetria. Ele toca a boca, ele consegue tocar um objeto, bate num objeto, né? Ele vai trazendo as mãozinhas na linha média. A gente precisa observar se esse bebê está começando a se organizar na simetria, na linha média, e começando a ter o controle de cabeça, o controle visual também, né? Fala. Esse de 0 a 3 meses, né? De 0 a 3 meses, isso. Uhum. E aí, dos 3 aos 6 meses, quais são os outros marcos que são esperados? Com 4 meses, né? 4 meses é uma idade bem... É o início dos movimentos coordenados e alternados do bebê. Ele vai fazer a movimentação dele mais espontânea e com mais atividade, né? Então, normalmente, é nessa fase que a gente vai identificar quando o bebê tem algum sinal de alerta, quando ele tem algum sinal de atraso. Porque quando ele chegar aos 4 meses, esse bebê ele vai ter que ter o controle total da cabeça, né? Quando você bota ele de barriguinha para baixo, né? Que é em prono, ele vai estender a cabeça, ele vai conseguir manter a cabeça, né, estendida, ele já vai ter um controle ocular bem melhor, ele vai focar, a mãe vai chamar, alguém vai chamar, ele olha para poder ver, ele consegue, né, ter esse controle melhor da cabeça, ele vai bater nos brinquedos, ele vai trazer melhor a mãozinha na linha média. Então, se a gente observar, quando o bebê chegou nos 4 meses, ele não consegue sustentar tanto a cabeça quanto a gravidade, ele tem uma incoordenação ainda oculomotora, ainda está muito estrábico, ainda não consegue focar muito, isso já é um sinal de alerta, e a gente tem que ficar atento que esse bebê pode não estar caminhando, né, para o desenvolvimento motor normal. Alguma coisa aí pode não estar indo bem. Pode ser alguma coisa externa de estímulo, esse bebê pode não estar ficando de prono, né, de barriguinha para baixo, esse bebê pode não estar sendo estimulado, porque o desenvolvimento não é só... A gente tem vários fatores, né? Tem o fator individual, né, do bebê, que é a genética, se ele tem alguma síndrome, se ele não tem, se ele sofreu algum dano cerebral quando ele nasceu ou não. E tem, né, os fatores externos, quais são os estímulos que ele recebe, né? O que a gente oferece para ele? Essa pergunta eu ia te fazer mesmo depois que terminasse de falar sobre as fases, que é como seria possível para os pais estimularem esse desenvolvimento neuromotor da criança, né? Como você falou, o desenvolvimento ele requer não apenas uma habilidade que é intrínseca, né, orgânica, genética da criança, mas também dos estímulos externos. Como depende de cada fase, eu vou já te adiantar essa pergunta para você poder dizer em cada fase
o que Certo. deve ser feito, o que pode ser feito pelos pais para estimular a criança a ter esse desenvolvimento de uma maneira mais eficaz, né? Porque, como você falou, pode ser um atraso que não tem uma síndrome associada, pode ser mesmo um atraso pela falta de Falta de estímulo, estímulo, certo? exatamente. Sim. Então, O que só a para gente. voltar um pouquinho Desculpa. de 0 a 3, só para voltar um pouquinho no de 0 a 3, para você também já falar sobre o que é possível ser feito ali, então, e depois você continua para o que você já falou, de 3 a 6 meses. Certo. A gente observa muito, vou só dar um parêntese aqui, que a gente. Existe a campanha, né, que o bebê tem que dormir de barriga para cima, né, que é contra a morte súbita, né, que é a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né. Aí muitas mães têm medo de colocar o bebê de barriga para baixo, em prono, né, que é uma posição muito importante que a gente deve fazer desde o nascimento, sob supervisão. Você não vai deixar o bebê de barriga para baixo dormindo e você fazer outra coisa sem ver o que o bebê está fazendo. Então, assim, a gente pega, às vezes, crianças com atraso por falta desse estímulo, por não colocar, mas eu não sabia, não pode botar, o bebê não pode ficar de barriga para baixo, ele tem que ficar de barriga para cima. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem até uma campanha que é o Tummy Time, né, que é o tempo de barriga para baixo. Então, a gente começar com pequenos tempos de barriga para baixo. É muito importante essa posição de barriga para baixo para toda essa maturação, né, do sistema nervoso, neuromotor da criança, que vai repercutir lá na frente, em várias coisas. Então, assim, desde pequenininho, né, para a gente trazer para a organização e a linha média, a gente colocar esse bebê mais organizado no nosso colo, né, a forma como segurar o bebê, como a gente vai conversar com o bebê, trazer ele para esse padrão mais flexor, é uma forma de estimular e trazer ele para a simetria. Né? A assimetria no começo é normal, pelos reflexos primitivos que o bebê tem, e ele está experimentando, esses reflexos eles vão diminuindo ao longo que ele vai, vai amadurecendo. Eu também esqueci de falar que se a gente observar, né, a presença de algum desses reflexos, né, na idade de 4 meses, 5 meses, também é um sinal de alerta, significa que tem alguma coisa que não está certa. Por que ainda está com esse reflexo aí? Pode ser que tenha algum dano, né, que gerou e a gente tem que olhar para isso. Não sei se eu respondi o que você queria, assim, de 0 a Sim, 3 meses. já assim, de 3 a 6, você falou sobre quais são os marcos e quais seriam as atividades que os pais poderiam proporcionar para estimular a criança a se desenvolver melhor nessa fase. Certo, de 3 a 6, então, né? Com 4 meses, normalmente a gente vai ver que essa criança vai ter algum sinal de alerta, né? Se ela não alcançou aquele marco, normalmente o diagnóstico vem aí, ele vem para o atendimento fisioterapêutico aí, com os 4 meses, 4, 5. 4 meses eu estou sendo bem generosa, assim, quando é um olhar bem, que às vezes eles chegam bem mais Ali. tarde. Porque às vezes chegam pra gente assim, com 7 meses, não está sentando, o bebê não sentou. Aí, opa, tem alguma coisa errada. Então, assim, porque sentar com quantos meses? Sentar com 6 meses, né? O bebê vai começar a ter um controle maior do tronco com 6 meses, então ele vai conseguir sentar sem apoio. O marco importante dos 6 meses é conseguir sentar, né, sem apoio. O bebê vai começar a se movimentar mais, né? Conforme ele for amadurecendo e crescendo, ele vai começar a se movimentar mais. Então, com 4 meses, ele vai iniciar o rolar, ele ainda não rola. Ele vai iniciar o rolar. Com 5 meses, o bebê já consegue rolar, né, de barriga para cima para de lado. Com 6 meses, ele já é capaz de rolar de barriga para cima para barriga para baixo. Ele já ainda não consegue passar sozinho para sentado, mas se você colocar ele sentado, ele fica sentado. Então, assim, é muito importante a gente ver, com 6 meses, esse bebê tem que estar rolando e sentando. Se a gente observar que com 6 meses esse bebê não rola ainda, tem uma dificuldade de rolar, não está dissociando muito as cinturas, não está com controle de tronco para sentar, é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa está chamando atenção para isso, né? E o que a gente pode fazer, né, para estimular? Sempre colocar o bebê... O que eu sempre falo é colocar o bebê no chão. O bebê precisa ficar no chão, com brinquedos que ele possa... que sejam atrativos. Você não precisa ter brinquedos muito caros e brinquedos muito luminosos e brinquedos muito... que chame, né, que sejam muitos high-tech, brinquedos. tecnológicos. High-tech, não precisa.
qualquer coisa, às vezes uma garrafa oh meu Deus, com arroz dentro, que chacoalha, faz um barulho, a criança se interessa, né? Você não precisa disso, mas assim, colocar o bebê no chão para ele poder experimentar o movimento do corpo dele e mostrar os brinquedos para ele e estar presente com o bebê, né? Ficar com ele no chão e brincar com ele, botar as coisas ao alcance e fazer com que ele vá buscar, né? Um bebê que fica muito sentado naquela cadeirinha que balança, ele não vai experimentar virar, ele só vai ficar sentado fazendo, né, balançando, ele não vai experimentar o mundo, não vai experimentar as torções, ele não vai, é mais difícil. Então assim, você botar um tatame no chão, né, e botar os brinquedos e ficar ali para estimular ele a rolar, botar ele para brincar sentadinho, um brinquedo à frente, isso são coisas que a gente poderia fazer para estimular ele em casa, né? Deixar ele livre, se movimentar livre, né? Dos 6 aos 9 meses. Dos 6 aos 9 meses, né? Cada vez mais esse bebê vai estar se movimentando mais, vai estar mais ativo. Com 7 meses, o bebê já não fica de barriga para cima, né? Ou ele vai rolar direto para a barriga para baixo, começa aquela fase que a gente não consegue trocar mais a fralda direito, porque o bebê vira e ele já quer sair, né? E com 7 meses, o bebê já tem um controle de tronco, um controle de abdômen maior, né? O abdômen e o tronco já estão muito ativados, então ele é capaz de passar sozinho para sentado. Isso é um marco importante dos 7 meses. O bebê já está bastante ativo, ele tem mais a extensão do tronco, então ele começa a pivotear no próprio eixo, assim, né? Ele está deitado de barriguinha para baixo, ele vai virando. Se tem um brinquedo que está um pouco mais distante, ele começa a virar. Ele não arrasta ainda, mas ele consegue virar no seu próprio eixo para poder ir pegando os brinquedos que estão próximos dele. Então, se a gente também tem um bebê, mais ou menos nessa idade, que não passa para sentado, né, não está ativo, é um sinal de alerta. Um bebê que está, você bota ele, você vai avaliar, né, ou uma criança que está em casa, você bota ela deitada, ela está muito paradinha, né, não pega o pezinho, não traz o pezinho na boca, deixa os membros inferiores estão largados, mais paradinho. É um sinal de alerta. Por que esse bebê está se movimentando pouco? Né? O que está acontecendo? Pode ser o tônus que está mais baixo, pode ser que aí tem alguma coisa. Então, a gente deve investigar. Com 8, né, 8 para 9 meses, a criança já começa a querer engatinhar. Ele começa a fazer as trocas de postura mais rápido, né? Ele já saiu de deitar, ele já não fica mais de barriga para cima, ele rola direto. Ele quer se arrastar para poder pegar um brinquedo, tem algum brinquedo mais distante, ele quer ir, então ele começa a passar para gatas, né? Ele começa a ensaiar o engatinhar, né? Com 8 para 9 meses. Com 9 meses, o bebê já engatinhar é a sua principal forma de locomoção. Então, assim, o engatinhar, para mim, é um marco importantíssimo, porque ele é uma atividade completa, né? Porque o bebê precisa controlar. Ele tem que ter força de cintura escapular, força no braço para poder se manter, força nos quadris e no abdômen para poder se manter naquela postura. E ele precisa, né, transferir o peso de um lado, soltar para alcançar um objeto, transferir o peso para o outro, coordenar, né, um membro que vai para frente, a perna com o braço. Então, assim, é um marco muito importante de integração de tudo, né, que ele foi experimentando ao longo de todos os meses, né? E cognitivamente também, né? Porque nesse momento o bebê está muito ativo e ele consegue tomar decisões. Ele vai aonde ele quiser. Ele vai para onde ele quiser. Você não consegue mais deixar ele... ele ficava tão quietinho, botava aquilo, cercadinho, não sei o quê. Ele não fica mais. Ele vai querer ir para onde ele quiser, entende? Então, assim, ele começa também a se puxar para ficar para de pé, né? Ele encontra alguma superfície, ele se puxa para ficar para de pé. Isso já começa desde os 7 meses. O bebê tem algumas crianças que já se puxam para ficar para de pé, usam bastante o braço, né, para fazer essa movimentação e pouco ainda da perna. Começa a fazer a marcha lateral, né, o andar de lado, apoiado. Ele se apoia nos móveis, apoia no sofá, apoia em tudo que for da altura dele. Ele se puxa e apoia e vai andando de lado e vai para onde ele quiser. E o momento da marcha? Com que idade é normal você imaginar que ele vai conseguir adquirir a marcha? A gente tolera até, né, 1 ano e 4 meses, a gente acha, até 15 meses, né? A gente
acha, 1 ano e 3 meses, a gente espera que o bebê vai andar sozinho, né? Ter a marcha livre. E aí a gente dá esse tempo para ele. Se até 15 meses o bebê não adquiriu a marcha livre, ele não dá sinais nenhum, né, de que ele vai soltar, ou que ele é um sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho e tentar entender por que que isso está acontecendo, né? O que que é. A criança vai primeiro a marcha, né, com a guarda alta, ele está ainda, a base é alargada, o pezinho dele fica um pouco mais afastado, né, para aumentar a base, aumentar o equilíbrio. Estão A perguntando, Viviane, marcha livre é marcha sem é, apoio. Sim, marcha livre é igual a marcha sem apoio. Quando o bebê ele caminha livremente, né? Sem apoiar em nada. Vai andar, dar os passos sem apoiar em nada. É o que a gente chama de marcha livre. E quando marcha você com falou, apoio. quando você Desculpa. falou de como os pais podem ajudar no desenvolvimento da criança, né, na estimulação das crianças, você falou muito do brincar, né, de estar junto ali no Sim. chão, no tatame, não importa qual tipo de brinquedo. A Michelle Rabelo até comentou aqui que na casa dela as caixas fazem mais sucesso do que os próprios brinquedos. E aí eu queria te perguntar qual é a importância do brincar nesse momento do desenvolvimento neuropsicomotor, tanto nos atendimentos do fisioterapeuta, que eu imagino que seja muito importante para ele, né, que o atendimento seja lúdico, mas também no dia a dia. Qual é a importância do brincar? A criança, né, ela aprende, ela entende o mundo brincando, né? Ela vai experimentando, né? A gente diz que eles são pequenos cientistas, né? Ele está aprendendo, enxergando o mundo através da brincadeira. Então, assim, o brincar é fundamental para a criança se desenvolver e se movimentar, né? Eu acredito que nossa, não sei, não tem nem atendimento sem brincar, não existe atendimento sem ser lúdico. A criança, um bebê, ele não vai entender se você vai pegar, não é um stick puxa, né? Você tem que ter a conexão, se conectar com aquela criança, entender o que que ela quer e aí trazer os brinquedos que vão gerar a movimentação que você quer que ela faça, né? Do marco que você quer que ela alcance, o que ela precisa, né? Então, assim, é isso. As caixas, você adaptar a casa, né, para a criança nesse momento e estar conectado com a criança é muito mais importante do que qualquer brinquedo caro que você compre. Eles gostam de brincar, tudo para eles é novidade, eles estão vendo aquilo pela primeira vez. Uhum. A gente já viu, a gente já experimentou isso, né? Lá. Então, assim, eles estão vendo aquilo pela primeira vez. Então, quando a criança joga, ele começa a jogar, ele está testando. Caramba, se eu jogo aqui, vai cair lá, fez um barulho. Pô, legal. Aí ele pega, vai lá e joga de novo. Opa, caiu mais distante. Uhum. Ele está testando distância, altura, profundidade. Tudo isso ele está testando. Quando ele bate, oh, esse aqui é mais duro. Caramba, o que que é isso? Aí ele vai testando. Aí esse aqui faz um barulho diferente, é mais oco, né? Então, assim, ele experimenta o mundo através da brincadeira. Então, não existe um atendimento, não existe falar de desenvolvimento sem brincar, né? Você precisa estar presente e brincar com a criança, e a partir daí você vai, né, desenrolar tudo, né? O desenvolvimento. Tem muitos benefícios, de fato, né? Ele permite melhorar o autoconhecimento corporal, me corrija se eu estiver errado. Melhora desenvolvimento, atenção, autocontrole, promove criatividade, imaginação, ou seja, os benefícios do brincar são muitíssimos. Imenso. E como que hoje em dia você acha que é possível para os pais entrarem um pouco nessa brincadeira? O que seria interessante para eles tentarem prestar um pouco mais atenção do que simplesmente montar um ambiente super bacana? Você falou da participação deles na brincadeira. Eu Sim. queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é possível que os pais estimulem melhor as suas crianças? Olha, eu acredito que a gente primeiro tem que tentar lembrar como a gente era quando criança, sabe? O que que a gente gostava de brincar? Qual era a nossa brincadeira preferida? O que fazia o nosso olhinho brilhar, sabe? E é isso, conectar com a criança através disso, observar o filho, observar a criança, para saber o que que ela gosta também. Não é só oferecer, né? Vamos montar junto, vamos construir isso aqui junto, né? Vamos brincar de casinha, mas vamos construir junto. Acho que é isso, você construir junto com a criança a brincadeira e deixar que a criança te leve, porque isso é uma coisa que eu aprendi. Às vezes a gente
a gente programa um atendimento. Ah, hoje eu vou fazer isso, e papapá. A criança chega lá e vira você de cabeça para baixo, não vai fazer nada daquilo que você programou, entende? Porque naquele dia ela não quer fazer aquilo, tá com sono, tá com não sei o quê. Então, assim, aí você fala, cara, opa, e agora? Cara, deixa a criança te guiar, que vai dar bom. Que se você Vai dar certo. vai dar certo, sabe? Se você se conectar com a criança, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente lembrar do que a gente gostava e estar presente, eu acho que a presença é o mais importante do que tudo, né? E aí, aí Tainá, você consegue interagir com a criança e brincar. É a difícil para o Viviane, adulto. a Viviane Meyer, que é pediatra, que é pneumopediatra, que eu falei que a gente fez uma live, agora está com bastante gente na sala, deixa eu aproveitar e falar então, que as pessoas que estão aqui interessadas em pediatria tem no feed lá no negócio lá do Casinha TV, tem salvo lá a live que eu fiz com a doutora Viviane Meyer, que é pediatra, e que está tirando várias dúvidas sobre a parte respiratória, principalmente. Então, quem quiser depois dar uma olhada lá, é bastante interessante. E ela está falando aqui que o excesso da tela, né, o iPhone, o iPad, ela está perguntando se isso atrasa o desenvolvimento da fala. E se, na sua experiência, você acha que pode afetar também o desenvolvimento motor. Essa criança que fica muito tempo na tela, o que você acha? Afeta de Olha, que forma? afeta, a gente só vai saber exatamente, né? Essa é a primeira geração, né? Que a gente que está tendo esse contato tão perto e tão constante com as telas, né? O tempo inteiro. Então, a gente vai saber disso daqui a uns 20 anos, né? Como vão ser essas crianças daqui a pouco. Mas o que eu tenho visto, né? São crianças ansiosas, crianças que tem ansiedade de separação da tela, né? Crianças que não conseguem interagir, porque o que a tela faz? Ela hipnotiza, né? A criança fica, eu digo que é a chupeta eletrônica, né? A criança quer ficar quietinho, toma aqui. Aí a criança fica lá, hipnotizada com aquilo, ela não interage, ela não vê o que está acontecendo em volta dela, ela só está recebendo. Então, assim, eu acredito que o desenvolvimento da fala, alguns estudos já falam que existe sim uma relação, né, do excesso do uso de tela com o atraso da fala, né, das crianças, porque ela só está recebendo e ela está imitando. Não existe um diálogo, porque para você conversar, você fala, existe uma pausa, você entende, e aí você vai dar alguma resposta, certo? Então, assim, quando tem uma coisa que você só está recebendo, como que vai ter um diálogo? Como que a criança vai né, interagir de fato? Então, assim, eu acho muito prejudicial esse excesso de telas para as crianças. E motoramente, essas crianças ficam cada vez mais paradas, né? Elas não experimentam o mundo. Então, normalmente elas estão sentadas, bebês, né? Estão olhando para aquela tela e só recebendo. A gente aprende, nós seres humanos aprendemos através da imitação. O bebê, ele aprende observando. Então, se você coloca um bebê, por exemplo, para se alimentar, olhando a tela, ele vai comer tudo que você der na boca dele, mas ele não vai saber o que ele está comendo, qual é a cor da comida que ele está comendo, qual é a textura da comida que ele está comendo. Então, assim, ele não vai entender o que está acontecendo. Provavelmente vai comer tudo, ele não vai saber se ele está satisfeito ou não, se ele quer mais, se ele não quer. Ele não vai saber. E antes de dormir também, a criança fica muito, né, excitada, então ela fica ansiosa. Então a gente vê assim, vários malefícios. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, ela contraindica o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Deve evitar, mesmo que passivamente. Está aqui, estamos numa sala, os adultos estão vendo televisão e a criança está aqui no ambiente, ela está absorvendo aquilo ali. Ela está absorvendo. A partir de que então... idade você acha que seria razoável? Isso ainda é muito Olha, discutido, pergunta né? Na difícil, verdade, tem né? muitos. Mas na sua opinião pessoal, o que você diria? Nossa, eu Essa acho pergunta nem muito tem uma difícil. resposta ainda, né? Porque algumas Eu pessoas não... defendem só depois da adolescência. eu Não sei se acho... você assistiu, não sei se você assistiu o documentário da Netflix, que é o Dilema Social. Enfim, mas aí Assisti. já está falando das redes sociais, não só do estímulo das telas, né? Mas eles falam, Sim, os próprios criadores disseram que só a partir dos 18 anos os filhos deles vão ter que teria... acesso às redes sociais, né? Mas de uma maneira geral, alguns defendem que a partir dos 12 anos, o uso de uma maneira geral do celular, né? Você teria um palpite, assim? O que você diria se fosse Nossa. com teus familiares, seus pacientes? É o que eu vejo, né, assim, dos meus familiares, eu tenho um sobrinho de 8 anos, cara. Ele
se a gente deixar, ele passa o dia inteiro vendo filmes, tá? Filme é muito legal, mas chega no fim do dia, ele tá totalmente com aquela energia estagnada, que ele não gastou, super, né, excitado, querendo reproduzir o super-herói, quer bater, sabe assim, uma coisa, né, uma energia que está ali e não sabe nem como gastar, né? Então, acho assim, é muito... Eu não sei, na verdade, eu não sei responder essa pergunta, qual seria a idade melhor. Na minha experiência, que eu vejo, é que eu acho que a gente tem que limitar, não proibir, não tem como a gente proibir. O mundo é tecnológico, a gente não pode viver numa bolha e vamos brincar na rua, né? Como antigamente, não existia televisão, blá, blá, blá. Não é isso, mas assim, talvez limitar. Olha, hoje, né, por dia você só vai ver 1 hora de televisão. Ou você pode escolher, vai ver um filme ou isso. Agora, dar celular para uma criança de 8 anos, eu acho inadmissível, enfim. Assim, Quero tem um aproveitar... estudo, você só Não, falou fala, uma coisa que desculpa. é interessante, que eu vi um estudo no ano passado, né, de que eles pegaram crianças, né, pediram para as crianças desenharem, né, e aí eles viram como que era o desenho das crianças que ficavam até 30 minutos, né, em frente à tela, mais de 3 horas, até 2 horas e acima de 3 horas, né, em frente à tela. E assim, a discrepância dos desenhos. A criança que ficava até 30 minutos em frente à tela, ela conseguia desenhar com todos os detalhes, sabe? Ela pedia para desenhar uma pessoa, ela desenhava com o olho, com os detalhes da roupa, com o cordão, com tudo. Aí, acima de 2 horas, eu começava a ter a desconexão, sabe? Das partes do corpo, menos detalhe, menos coisas que a pessoa via. E a mais de 3 horas não tinha o 3D, era só palito e partes desconectadas, assim, sabe? Então, Olha assim, só. então olha Não o que conhecia esse isso... estudo. Depois eu posso te falar, eu não lembro agora de cabeça, mas saiu ano passado, assim, muito interessante isso, Sim. porque a parte, né, perde essa noção de 3D, de ver detalhes, né? A gente observa e vê os detalhes e consegue, né, reproduzir. Então, eu acho Muito que é bem. bem... Eu queria aproveitar e fazer uma pausa rapidinho para avisar que quem quiser fazer alguma pergunta, logo embaixo aqui na frente do campo comentar tem um ponto de interrogação, uma caixinha com ponto de interrogação. E aí você pode deixar a sua pergunta que no final eu consigo captar por ali. Tá? Às vezes no comentário tem a pergunta, mas passa batido quando outras pessoas comentam e eu acabo perdendo. Então, quem puder fazer a pergunta nesse quadradinho ali onde tem um ponto de interrogação, ela fica salva aqui. Temos mais 15 minutos, então podem mandar as perguntas que no final a gente consegue responder. Tainá, a gente está falando desde o começo sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, que é o esperado, né? Que é aquele que a criança vai passar por essas fases todas, vai alcançar o que é esperado dentro de uma maneira geral, né? Mas a gente precisa também olhar para as outras crianças que têm um momento de pausa nesse desenvolvimento motor por alguma deficiência, por alguma desordem orgânica. E aí, agora é um assunto que está muito em voga, que é o capacitismo, ou seja, um preconceito contra pessoas com deficiência, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. É um tema bastante importante, tem sido bastante polêmico, na verdade, nas últimas semanas. E essa criança que não conseguiu alcançar muito bem esse desenvolvimento neuropsicomotor, que é o esperado, de uma forma geral, a gente pode dizer que é uma criança com deficiência, né? Como que você consegue ver como que deve ser a atuação dos educadores, da escola, da família, para tentar favorecer o processo de inclusão dessas crianças nas escolas, nos ambientes com as outras crianças? E também, se você puder dizer um pouco sobre o que é melhor, né, o que é o capacitismo, que é um termo que até falado dessa forma mais recentemente, né? Não é uma coisa tão... A gente sabe do que se trata o conceito, mas o termo a gente ouve mais recentemente. Mais recente que essa palavra, né? Tá vindo mais à tona, né? Eu acredito que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Promover esse debate e falar sobre isso já é uma forma da gente educar as pessoas, né? De informar as pessoas sobre as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência e falar sobre o capacitismo, né? O capacitismo é isso, é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Eu vou dar um exemplo, é como o capacitismo está para as pessoas com deficiências, assim como o machismo está para as mulheres, assim como a homofobia está para os gays, assim como
O O racismo. racismo está para as pessoas negras, entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma parte da sociedade que é excluída, né? A gente está falando da nossa sociedade que é altamente capacitista, que não enxerga essas pessoas, desde as crianças, né? Como pessoas e que como que a gente vai fazer para incluir. Então, o que eu acredito na escola, né? Seja a educação continuada, a informação, trazer esses debates e trazer realmente a inclusão dessas crianças para a escola regular. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, né, tenho 29 anos, isso há 30 anos, eu estudei numa escola que era inclusiva. A gente não via há 30 anos atrás. Queria perguntar para você, Rafa, na escola que você estudou, tinha alguém com deficiência na sua Não me sala, nas lembro. outras salas? Você se lembra? Não Alguém tinha. aqui estudou com alguém com deficiência na sala? Então, assim, não, ainda não era o ideal, mas assim, a minha escola era uma escola que era inclusiva. E, inclusive, aqui em Niterói, era conhecida como uma escola de crianças especiais. Achavam que a escola era uma escola para crianças especiais, mas não. Era uma escola regular, que ela era inclusiva e aceitava todas as crianças, entendeu? E a gente precisa adaptar os ambientes para essas crianças. Eu estou vendo aqui uma amiga minha de infância, está aqui na live falando que estudou também com... Ela estudou nessa mesma escola. Então, assim, a gente só vai ter empatia, né? A gente só vai saber conviver com o diferente, só vai entender o diferente se a gente conviver com o diferente. Então, se a gente tem que promover esses debates, a gente tem que promover esses lugares né, de informação. Os professores, ninguém é obrigado a saber. Todo mundo aqui, eu já pratiquei o capacitismo, você provavelmente já praticou. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui, quando a gente traz para a consciência, né, a gente pode mudar. Quando a gente... Você pode dar alguns exemplos de alguns comportamentos que a gente pode evitar para a Capacitista? gente não, sim, para a gente não propagar esse comportamento que não é nem um pouco bem-vindo? Certo. Eu tô vendo aqui as pessoas que estão falando que tinham são pessoas que têm 30 anos, né? Menos de 30 anos. Então, assim, é uma coisa que 30 anos é muito pouco, é muito recente ainda, né? Mas, assim, comportamentos capacitistas. Você vê uma criança na rua, né? Uma criança com síndrome de Down e fala: Nossa, ela é linda, né? Nem parece que tem síndrome de Down. Ela é linda e tem síndrome de Down. Síndrome de Down é só mais uma característica que ela tem, sabe? Você não vai falar isso né, daquela criança. Ou então, você vê uma mãe, né, com uma criança com alguma deficiência, e aí você fala: Nossa, parabéns, você leva ela para todos os lugares, você traz ela para todos os lugares. Ué, por que não? Que não vou trazer a minha filha para todos os lugares? Você perguntaria isso para uma, né, a gente chama de crianças neurotípicas, né? Crianças que não têm sem deficiência. Você não fala isso. Nossa, você traz ela para todos os lugares. Isso são comportamentos, né? São atitudes capacitistas. Ou a criança só vai... o que ele está fazendo na escola? Ele só vai para a escola para socializar. A criança com deficiência só vai para a escola para socializar. Não. Ele vai para a escola para socializar, sim, também, né? Como todas as outras crianças vão para a escola socializar. Mas ela está indo para a escola para aprender também, para ser educada. Toda criança tem direito à educação. Todas as crianças, por lei, têm direito à educação. A gente não tem, hoje em dia, né? Quantas crianças estão fora da escola ainda com deficiência? As escolas não aceitam as crianças, né, com deficiência. Pois é, essa Muitas luta escolas. é uma luta muito antiga, né? Que é um desafio para as escolas, para os pais, para os familiares e para as próprias crianças que enfrentam isso diariamente, né? Sim. E é importante mesmo, como você falou, que exista um espaço nas escolas, além de profissionais capacitados, locais adequados para a criança poder ter, né, os estímulos para o desenvolvimento, como você falou antes. E o pensamento de que esses estudantes, como você bem falou, eles têm direito à educação como qualquer outra criança, né? Sim. E depois de tantos anos, de tantas lutas, de vários segmentos da sociedade, tem quase 30 anos que vários órgãos, né, têm tentado se mobilizar nesse sentido de promover a inclusão nas escolas, de uma maneira, né, não muito inesperada, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto na quinta-feira, dia 1º de outubro, né, na semana passada, tornando público a Política Nacional de Educação Especial, que tem como pontos controversos, alguns, né, tem vários pontos controversos, mas alguns deles é sobre a criação de salas de aula específica para alunos com deficiência, e até mesmo escolas inteiras, totalmente dedicadas a esse público. Como que você avalia
essa nova política e os efeitos que ela pode ter sobre as crianças com deficiência e as suas famílias? Essa nova política a gente só vai, né, continuar segregando essas crianças, né? Continuar não incluindo essas crianças, né? Porque o que a gente tem que fazer é adaptar a escola a elas. Se você vai receber uma criança, a deficiência dela não é adaptar, porque cada criança vai ter um tipo né, não um tipo de deficiência, uma necessidade para que ela aprenda. Então, assim, o material didático tem que ser adaptado para aquela criança, né? Como que ela vai ser ensinado para aquela criança? E ter essas salas de apoio são interessantes, mas você vai separar a criança de uma certa forma. Você não tem que tirar ela do horário do currículo escolar. Isso é um plus, né? Vamos dizer assim. A criança tem que permanecer na sala de aula com todas as outras no horário da escola e ir para essas salas de apoio. Aí sim, eu acho que tem essas salas de apoio para poder ajudar mais essa criança a internalizar e reforçar o que ela vem aprendendo na sala de aula, né? Então, assim, você fazer uma medida que vai voltar com as escolas especiais, você está segregando. Escola especial não é inclusiva, é um retrocesso. Uma luta, a gente já não tem, já não é o ideal, né? Não é o ideal hoje em dia, mas quanta coisa a gente já conseguiu e a gente voltar a 30 anos atrás. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente, é o único adulto que eu atendo. Ele tem 34 anos. O Tiago, ele tem paralisia cerebral. Ele é doutor em física. Ele me contou a história dele, né, 34 anos atrás, que ele estudava numa escola especial no Rio de Janeiro. Ele morava em São Gonçalo. Não tinha escola para ele aqui. Então, você imagina, para ele ir para lá, ele só foi entrar numa escola regular quando ele tivesse pronto, quando ele estava pronto para entrar na escola regular. Quando a escola especial falou, olha, eu não tenho mais o que te oferecer aqui, você está pronto agora para ir para a escola especial. Sabe com quantos anos? 9 anos de idade. Ele entrou numa escola regular. E ele foi, e ele só conseguiu porque a mãe dele era pedagoga, conseguiu por meio da família, né? Isso. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, as nossas crianças, né, as crianças que a gente está tratando, elas vão crescer, elas vão, né, vão para a faculdade, elas têm um sonho, o que elas vão ser? Então, a gente precisa que essas políticas sejam até a faculdade. O Tiago foi o primeiro com paralisia cerebral, que era não escrito, né, ele não consegue, ele precisava do uso de a tecnologia assistida, né, que é máquina de escrever, computador, a se formar em física na UF. A coordenadora teve que adaptar o curso para ele. Não tinha, primeira vez, imagina como que a gente vai fazer. Mas ele estava lá, passou, e aí isso é ser inclusivo. Isso é incluir o aluno dentro do curso. Entendeu? Então, esse decreto é totalmente segregador, é totalmente eugenista, né? Não olhar para essa parcela da sociedade, que não são poucos, entendeu? A gente só vai conseguir mudar isso quando a gente incluir, quando todo mundo conseguir ter empatia e poder ver, né, que é normal ser diferente, que tá tudo bem. E é assim. Tainá, a gente tem um pouquinho mais de 5 minutos, tem algumas perguntas aqui, daí para essas perguntas eu vou pedir para você dar uma resumida. É uma pena isso, né? Chega no final a gente quer falar mais, mas dura 1 hora, mas aí para abrir outra, às vezes demora mais tempo e aí acaba perdendo o ritmo. Mas a Joselma está falando, a Joselma é minha prima, ela é pedagoga, trabalha em coordenação em escolas públicas, ela está dizendo que praticamente em todas as escolas públicas existe a sala de recursos para complementar o trabalho de sala de aula. Seria tão bom, né, se isso fosse uma coisa bem ampla, né, generalista, assim. E ela também está fazendo uma pergunta que ela acho que já tinha feito anteriormente, antes da gente entrar nesse assunto. Tem algumas perguntas da primeira parte da live, que é a criança que vai cedo para a creche, você acha que ela tem mais autonomia ou melhor desenvolvimento psicomotor? Só queria falar uma coisa do que ela falou, né, das escolas públicas. Existe uma política muito boa da Prefeitura do Rio, né, que é isso. Muitas mães das meus pacientes, elas optam por colocar a criança na escola pública por ter essa assistência do que na escola particular. Isso é muito bom. Deveria ser assim em todos os lugares, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem de bom aqui no Rio de Janeiro, que é essa política da escola pública e de ser bem inclusiva, né? Mais inclusiva do que as outras escolas. Mas essa pergunta
da criança ir mais cedo para a creche? Depende. Depende de como que é a creche, como que ela vai ser estimulada na creche. Eu, como fisioterapeuta, eu já visitei creche dos meus pacientes, eu vou à escola dos meus pacientes. E isso para mim é importantíssimo, porque eu estou 1 hora do dia com a criança, né? E o resto do dia ele está com os pais, com a cuidador, com a avó, na creche. Então, se você olhar para o ambiente, se o ambiente da creche for um ambiente que estimule, sim, talvez estimule mais do que esteja em casa. Ele vai socializar com as outras crianças. Mas tem creches que botam a criança só naquela cadeirinha. Eu já vi muitas, já visitei. Tem que saber conhecer bem como é, né? Como é a estrutura de cada lugar. É importante você olhar, né, o que essa creche está oferecendo, né, para estimular essa criança. Vai ficar só dentro de uma sala ou vai brincar ao ar livre? O que tem, né, de atividades? Então, assim, depende. A Kelly Reis, que também é fisioterapeuta pediátrica, que foi sua colega na residência, ela está perguntando como foi sua experiência quanto ao teleatendimento durante a pandemia. É possível fazer esse atendimento de uma maneira eficaz também? Como é? Nossa, foi incrível. Vou dizer que foi incrível. Eu estava assim no começo, né, super preocupada como que ia ser, e eu tive resultados assim super legais, porque como eu disse, os pais puderam participar, sabe, da interação com a criança, e eu acho que isso foi super enriquecedor. Eu vi o desenvolvimento ser muito maior, porque estava com a mãe, sabe? Não era eu que estava ali, eu estava só orientando, eu fazia o teleatendimento síncrono, né? Que é eu estar online, ao vivo, falando com a mãe, me demonstrava com a boneca, eu me virava para ver o que... E assim, mas o contato e o vínculo era ali com a mãe ou com o pai, quem estava próximo. Então, aquilo ali foi uma coisa linda de ver. Acabaram se tornando mais participativos até, né? De alguma total, forma. Assim, teve um caso interessante que eu comecei a atender, eu só conhecia o pai, a mãe estava sempre trabalhando por conta do trabalho, eu não conhecia a mãe. E na pandemia, eu conheci ela através da tela, né? Assim, a gente ficou próximo, eu conheci a mãe do bebê, e aí as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira muito bonita, e foi, assim, incrível como eu, na minha experiência, tive resultados muito legais, né? Assim, na pandemia. A Ana Beatriz está dizendo, está agradecendo, muito obrigada por esclarecer tanta coisa, parabenizando. A Rafaela está dizendo que não é uma pergunta, só para dizer que a Tainá é muito maravilhosa e uma profissional incrível, me salva sempre. Tainá, a última pergunta, que é da Silvia. Aqui está cortando o final da pergunta, então vou ler integralmente depois. E tem mais outras perguntas. Eita. Mas a gente só tem 1 minuto. Mas que bom. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está mandando as perguntas, comentando. Isso torna, né, esse bate-papo mais dinâmico, é sempre bom. Quero já convidar vocês aqui, como eu falei no começo, esse mês todo vai ser dedicado à pediatria. Então, semana que vem não vai ter, mas daqui a 2 semanas vai ser sobre atendimento de crianças com psicanálise. E na última segunda, todas sempre às 19h30, sobre tratamento de criança com psiquiatria, crianças com transtornos psiquiátricos. Bom, a gente tem algumas outras perguntas que vão ficar para a próxima live, então já deixo o convite, porque acabou de entrar a contagem regressiva para interromper. Tainá, quero te agradecer pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Essa coisa do nervosismo ficou lá para trás, porque você falou super bem, todo mundo conseguiu entender muito bem. Eu fiquei muito satisfeito e orgulhoso. E então, quero agradecer a todo mundo que participou também aqui. Boa noite a todos. Daqui a 2 semanas eu vou estar de volta aqui segunda, 7h30. Toda segunda eu tô, menos semana que vem, que é feriado. Obrigada, Tainá, gente. Muito obrigado de novo. Beijo. Viu? Já fica aqui o convite, então, para uma próxima a gente pode falar sobre outras coisas. Tem pessoas perguntando sobre o andador, quais são os efeitos muito deletérios. Interessante, a gente pode falar sobre isso. Tem 20 segundos para falar sobre o andador. Só para deixar um gostinho. O andador é contraindicado. Para resumir, qualquer andador é contraindicado, ao meu ver. A criança não precisa do andador para poder se desenvolver. Ela tem outros recursos, a gente pode estimular de outras formas. Ponto, a gente pode bater esse papo melhor depois. Já é um super... É normal uma criança de 1 ano não olhar muito nos olhos do adulto, mas observar muito ao redor? Bom, essa pergunta é difícil, mas eu... Vou dar uma dica até porque o tempo está acabando. Daqui a 15 dias eu vou conversar com a Renata, psicanalista, e ela tem um trabalho que tem muito a ver com uma parte
psicomotora também, de alguma forma, como as pessoas que trabalham com osteopatia junto com psicanálise, é super interessante. Então, quem perguntou foi a Ju, que fez essa pergunta. Eu vou te convidar, então, para assistir. Vou salvar essa pergunta aqui para Para fazer para a perguntar Renata na semana que vem. Isso, acho que a Tainá, Renata vai responder melhor do que eu. um beijo grande, então. Beijo, gente. Obrigada. O pedido. Eu enviei. Tem alguém querendo participar aqui muito. Toda semana ela pede muito para entrar aqui. Toda semana fica aqui pedindo para participar. Tá aqui no chão chamando sem parar. Tchau. Tudo bom, Tainá? Boa Oi, noite. Rafa, tudo bem? Tudo, e você? Tá me ouvindo direitinho? Tudo Tô certo. te ouvindo super bem. Quem entrou? Super bem. A Helena. Eu sento aqui na cadeira, ela vem logo pedindo para participar. Que fofinha. Assistente aqui. Fica com meus documentos. Bom, vou falar boa noite para todo mundo. Virgínia, Rafaela, Janaína, Duda, Viviane, Rê, Silvia. Tem uma galera aqui. A Vivi, que chegou agora, Vivi é pediatra, pediatra, que participou de uma live aqui um tempo atrás, que foi super interessante, está salvo no feed. Quem tiver alguma dúvida para tirar sobre doenças respiratórias, sobre mitos e verdades, só olhar aqui no feed que tem lá gravado a live com a Viviane Meia, eu sempre confundo a pronúncia. E aí, Tainá, tudo bem? Muito obrigado por aceitar participar aqui do Casinha TV, que é o espaço de conteúdo digital do Estúdio Casinha. Obrigado mesmo. Boa noite. Tanta gente aqui que eu conheço. Minha mãe está na live, muito bom. Meus Boa pais também passaram por aqui. Eu não sei, hoje é o aniversário do meu avô, aliás, não sei se eles estão ouvindo lá perto dele, mandar um beijo pro meu avô, pai do meu pai. E aí eles sempre assistem, são os primeiros espectadores aqui. Sim. Minhas amigas. Já decoraram tudo. Eu também estou muito feliz, Rafa, de estar aqui. Muito feliz. Estou, assim, um pouquinho nervosa. Primeira Nada, live, você está né? em casa. A gente não esquece. Mas eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar conversando com você. Você é meu amigo, uma inspiração para mim. Olha, não fale isso, não vou ficar emocionado. Né, vamos contar um pouquinho da história, né? Como é que a gente se conheceu, né? Eu conheci o Rafa, acho que no ano de 2013, lá no meu estágio, quando eu entrei no Pedro Ernesto, né? No estágio da faculdade. E aí que eu me apaixonei pela pediatria. O Rafa é um dos culpados por isso. Por ter assim, me ensinado muito, né, na parte do estágio. E aí logo depois do estágio, eu entrei na residência, né? Eu tenho muito orgulho e muito carinho de dizer que eu fui a primeira residente lá da casinha, né, da nossa casinha lá do Pedro Ernesto. Isso foi muito legal, muito bom. Assim, o Rafa é uma grande inspiração para mim, ele me ensinou muito, sempre me encorajou a fazer. Se eu estou aqui hoje falando aqui, porque ele me encorajou a estar aqui. Vamos que vamos. E assim, estou assim, muito, muito feliz, até tentando respirar um pouquinho, me acalmar para a gente fluir no papo. De nada, a sua presença lá foi ótima, assim, foi uma grande felicidade poder ter você pela segunda vez, né, quando você voltou como residente. E é motivo de orgulho para todos nós, toda a equipe gosta muito de você, do seu trabalho, você se destacou muito lá. E isso é muito bacana, né? Na verdade, a gente aprendeu junto, né? Não ensinei nada, não. A gente foi estudando juntos e aí a gente foi desbravando esse caminho que é da terapia intensiva pediátrica. E eu queria te perguntar, para começar, enquanto as pessoas também estão chegando, como que você escolheu esse caminho da pediatria? Você brincou um pouquinho ali da culpa ali e tal, mas como que foi o teu processo para fisioterapia e depois para fisioterapia intensiva pediátrica e ainda a neuropediátrica, que é sobre o que a gente vai falar hoje? Sim. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com criança na minha vida, né? Sempre que tem um lugar que tem criança, eu e a criança, a gente está junto. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é um dom, uma conexão minha com as crianças. Eu sempre gostei muito. Então, desde que eu entrei na faculdade, quem me motivou para fazer a fisioterapia foi minha madrinha, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela é uma grande fisioterapeuta.
E ela que me motivou a entrar, né, na fisioterapia, mas quando eu entrei, eu não tinha nem noção do leque de coisas, né, que a fisioterapia, que a gente pode trabalhar, né, milhares de coisas. Na verdade, eu nem sabia exatamente como era, né, a fisioterapia Uhum. pediátrica. E aí foi no estágio realmente que eu me apaixonei pela terapia intensiva, né? Que eu achei que seria o que eu ia seguir na minha vida, seria a terapia intensiva, tanto que eu me especializei, fiz a residência. E aí aprendi muito, grande parte do que eu sei hoje, né, foi devido ao estágio e à residência. Esses 3 anos, né, que 1 ano de estágio mais 2 anos de residência foram super enriquecedores, né, para minha formação. Só que quando eu saí da residência, eu acabei entrando, né? Fui trabalhar no Hospital Maternidade Maria Amélia, que é aqui no centro do Rio. Aí, né? Tô em Niterói. E lá eu entrei assim como coringa, né? Coringa, para quem não sabe, você vai cobrindo férias, cobre licença maternidade, você vai tapando os buracos. E eu caí, né? Fui cobrir umas férias no follow-up do Maria Amélia. Lá eu trabalhei na UTI neonatal e caí no follow-up do Maria Amélia. O follow-up é um ambulatório, né? Uma assistência ambulatorial no Maria Amélia. E que a gente atende essas crianças, né? A gente faz um acompanhamento das crianças que saíram da UTI, que ficaram internadas, normalmente bebês prematuros, que tiveram uma internação prolongada, uma criança que teve algum tipo de intercorrência durante a internação. E aí essa criança, ela, quando sai da internação, ela passa por uma série de avaliações, né? De vários profissionais, médico, fisioterapeuta, nutricionista, fono, terapeuta ocupacional, e eu fazia parte dessa equipe. E comecei a receber essas crianças. Lá na residência a gente não chegou a rodar, né, no follow-up, até era uma coisa que a gente depois, vocês também pensaram, né? Hoje em dia roda, né, Rafa? No Uhum. Sim. follow-up. Que seria super interessante, né? E quando eu comecei a trabalhar e a receber essas crianças, eu senti a necessidade que eu precisava estudar mais e saber mais sobre desenvolvimento e saber como estimular mais essas crianças e como que eu poderia dar uma melhor assistência para acolher essas famílias que chegavam ali cheias de dúvidas e você é o profissional que recebe elas e elas estão ali confiando no seu trabalho, né? Então, assim, eu fui procurar. Aí que eu já tinha formação do GDS, né? Que eu vim me formando no GDS desde o final da faculdade até o começo da residência. Isso também me deu uma base bastante importante, né? Nessa parte do desenvolvimento. Mas quando eu fiz a formação do Bobat, que deu um plus a mais. E aí que eu me encantei para essa parte da neuropediatria. Então, o E Bobat, para hoje... quem não sabe, é uma parte da Ah, fisioterapia que estuda especificamente a neuropediatria, isso, o desenvolvimento da isso. criança, a estimulação neuromotora, não é? Esse é o Isso. Bobat. Esse é o Bobat. É uma técnica, né, basicamente, que a gente trabalha, ele foi desenvolvido basicamente para atendimento de crianças com paralisia cerebral. Mas a gente consegue, através né, dos manuseios, atender quase todos os tipos de distúrbios, né? Eu gosto de dizer que eu não uso uma técnica só, né? A gente vai aprendendo e cada criança, você avalia uma criança e cada criança tem uma indicação, né? Você pode mesclar. Eu não sou muito de seguir determinada, só uma técnica, né? Enfim, Uhum. eu acho que a gente... Normalmente, a fisioterapia neuropediátrica, né, ela trata de crianças que sofrem de alguma doença ou algum distúrbio ou alguma condição neurológica. Quais são as principais doenças, né, ou enfermidades que essas crianças têm e que são encaminhadas para a fisioterapia? Ou quais são as principais indicações, né, que acabam acontecendo? Então, as principais, assim, que a gente mais recebe, né? Quando tem alguma criança que tem algum sinal de alerta ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Essa é a primeira indicação quando a criança vai no pediatra, né? Normalmente naquele acompanhamento, né? Mensal do pediatra, e aí identificado algum sinal de alerta ou atraso no desenvolvimento. Ou crianças que foram prematuras, que a gente já sabe que essa criança, né, ela já tem uma propensão a ter alguma desordem, né, do desenvolvimento. Então, é uma criança que a gente tem que ficar de olho e tem que estar num acompanhamento mais próximo, né?
uma criança que ficou muito tempo internada, por exemplo, ou nasceu prematura, teve uma internação prolongada, ou teve uma internação ao longo da vida, nasceu, né, nasceu a termo, não teve nenhuma intercorrência, por alguma doença, internou, ficou com uma internação prolongada e adquiriu algumas comorbidades e perdeu, né, alguns marcos do desenvolvimento. Aí também é uma indicação, né, de passar por uma avaliação da fisioterapia, de fazer a fisioterapia pediátrica. Eu acho, assim, que o ideal seria, né, por exemplo, as crianças que saem da UTI, elas deveriam necessariamente passar por esse esquema de follow-up, né? Ser encaminhadas para a avaliação de um especialista, para a gente avaliar de perto, né? Mesmo que seja mensal, e se a gente identificar algum sinal de alerta, algum atraso importante, a gente encaminha essa criança para um atendimento semanal. Aí você vai ver a indicação de uma vez ou 2 vezes na semana, né? Mas crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, crianças com síndromes diversas, tem muitas síndromes que levam ao acometimento, né, do sistema motor, autismo. Algumas síndromes, né, ou algumas enfermidades, elas podem ser diagnosticadas muito cedo, né, na criança. Algumas outras só depois de muito tempo, só depois que quando as crianças passam por esses marcos do desenvolvimento e que apresentam esses tais atrasos que você falou. Então, sim, como eu adiantei um pouquinho na introdução do vídeo, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem a ver com isso, né? Com cada idade, a criança deve apresentar um marco específico do desenvolvimento, uma atividade motora, uma habilidade motora ou neuropsicomotora específica. E aí, para quem não conhece muito bem, ou para quem ainda não é pai e mãe, para quem está interessado em saber, né, mais essa área, eu queria te pedir para explicar um pouquinho sobre cada fase do desenvolvimento da criança, o que acontece, ou o que deve ser esperado que ela apresente, as habilidades que elas devem apresentar para a gente pensar que não está tendo nenhum tipo de alerta, como você falou. E aí eu queria começar na primeira faixa, que é do 0 aos 3 meses. O que a gente deve esperar que uma criança seja capaz de fazer nesse tempo? Certo. A gente precisa observar, né, assim, um bebê, quando recém-nascido, né, até 1 mês de idade, ele é um bebê que ele vai ter um padrão flexor, né, que é o padrão fisiológico, né, um bebê nascido a termo. A gente está falando aqui do desenvolvimento normal de crianças nascidas a termos, que são crianças que nascem dentro do tempo, né, de 38 a 42 semanas de idade gestacional, né, para explicar direitinho o que é. Se eu estiver falando muitos termos técnicos, você me fala aí, Rafa, e a galera também, tá? Que eu vou explicando. Então, um bebê recém-nascido, né? Ele é um bebê que ele vai ter esse padrão, né? Flexor, mais padrão flexor significa o quê? Ele fica mais encolhidinho, mais assim, encolhidinho. Né? O normal é estar mais encolhidinho. Ele vai ser um Czinho, né? Ele não tem nenhuma curvatura ainda, né? De extensão, né? Da cabeça, da coluna. Ou seja, ele nessa fase ele não consegue se esticar, né? Ou seja, o bebê que está no padrão oposto, né? Que é o de extensão, é o que chama atenção, então. Isso. Que alguma coisa tem que ser investigada. Por que ele não está ficando num padrão de flexão, é isso? Isso. Então, assim, o bebê de 0 a 3 meses, ele ainda não tem, o bebê muito pequenininho, ele ainda não foca, né? Ele está aprendendo ainda a focar. Então, ainda o estrabismo é normal. Como ele ainda não tem o controle de cabeça, né? Conforme ele for ganhando essa extensão do pescoço, o controle da cabeça, ele vai ganhando também esse controle oculomotor, vai ganhando o controle do foco. Então, um bebê até 3 meses, o que a gente precisa olhar para ele é que ele vai estar com controle de cabeça, né? Mais ou menos estabelecido, ele precisa estar com a extensão da cabeça, ele precisa estar mais simétrico, né? O que a gente chama, o bebê ele é mais assimétrico quando ele nasce, quando ele não consegue trazer as mãozinhas na linha média, na boca. Então, um bebê de 3 meses, ele está começando a ganhar assimetria. Ele toca a boca, ele consegue tocar um objeto, bate num objeto, né? Ele vai trazendo as mãozinhas na linha média. A gente precisa observar se esse bebê está começando a se organizar na simetria, na linha média, e começando a ter o controle de cabeça, o controle visual também, né? Esse de 0 a 3 meses, né? De 0 a 3 meses, isso. E aí, dos 3 aos 6 meses, quais são os outros marcos que são esperados? Com 4 meses, né? 4 meses é uma idade bem... É o início
dos movimentos coordenados e alternados do bebê. Ele vai fazer a movimentação dele mais espontânea e com mais atividade, né? Então, normalmente, é nessa fase que a gente vai identificar quando o bebê tem algum sinal de alerta, quando ele tem algum sinal de atraso. Porque quando ele chegar aos 4 meses, esse bebê ele vai ter que ter o controle total da cabeça, né? Quando você bota ele de barriguinha para baixo, né? Que é em prono, ele vai estender a cabeça, ele vai conseguir manter a cabeça, né, estendida. Ele já vai ter um controle ocular bem melhor, ele vai focar, a mãe vai chamar, alguém vai chamar, ele olha para poder ver, ele consegue, né, ter esse controle melhor da cabeça, ele vai bater nos brinquedos, ele vai trazer melhor a mãozinha na linha média. Então, se a gente observar, quando o bebê chegou nos 4 meses, ele não consegue sustentar tanto a cabeça quanto a gravidade, ele tem uma incoordenação ainda oculomotora, ainda está muito estrábico, ainda não consegue focar muito, isso já é um sinal de alerta, e a gente tem que ficar atento que esse bebê pode não estar caminhando, né, para o desenvolvimento motor normal. Alguma coisa aí pode não estar indo bem. Pode ser alguma coisa externa de estímulo, esse bebê pode não estar ficando de prono, né, de barriguinha para baixo, esse bebê pode não estar sendo estimulado, porque o desenvolvimento não é só, a gente tem vários fatores, né? Tem o fator individual, né, do bebê, que é a genética, se ele tem alguma síndrome, se ele não tem, se ele sofreu algum dano cerebral quando ele nasceu ou não, e tem, né, os fatores externos, quais são os estímulos que ele recebe, né? O que a gente oferece para ele? Essa pergunta eu ia te fazer mesmo depois que terminasse de falar sobre as fases, que é como seria possível para os pais estimularem esse desenvolvimento neuromotor da criança, né? Como você falou, o desenvolvimento ele requer não apenas uma habilidade que é intrínseca, né, orgânica, genética da criança, mas também dos estímulos externos. Como depende de cada fase, eu vou já te adiantar essa pergunta para você poder dizer em cada fase o que deve ser feito, o que pode ser feito pelos pais para estimular a criança a ter esse desenvolvimento de uma maneira mais eficaz, né? Porque, como você falou, pode ser um atraso que não tem uma síndrome associada, pode ser mesmo um atraso pela falta de estímulo. Falta de estímulo, certo? exatamente, sim. Então, só para voltar um pouquinho de 0 a 3, só para voltar um pouquinho de 0 a 3, para você também já falar sobre o que é possível ser feito ali, então, e depois você continua para o que você já falou, de 3 a 6 meses. Certo. A gente observa muito, vou só dar um parêntese aqui, que existe a campanha, né, que o bebê tem que dormir de barriga para cima, né, que é contra a morte súbita, né, que é a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né. Aí muitas mães têm medo de colocar o bebê de barriga para baixo, em prono, né, que é uma posição muito importante que a gente deve fazer desde o nascimento, sob supervisão. Você não vai deixar o bebê de barriga para baixo, dormindo, e você fazer outra coisa sem ver o que o bebê está fazendo. Então, assim, a gente pega, às vezes, crianças com atraso por falta desse estímulo, por não colocar, mas eu não sabia, não pode botar, o bebê não pode ficar de barriga para baixo, ele tem que ficar de barriga para cima. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem até uma campanha que é o Tummy Time, né, que é o tempo de barriga para baixo. Então, a gente começar com pequenos tempos de barriga para baixo. É muito importante essa posição de barriga para baixo para toda essa maturação, né, do sistema nervoso, neuromotor da criança, que vai repercutir lá na frente, em várias coisas. Então, assim, desde pequenininho, né, para a gente trazer para a organização e a linha média, a gente colocar esse bebê mais organizado no nosso colo, né, a forma como segurar o bebê, como a gente vai conversar com o bebê, trazer ele para esse padrão mais flexor, é uma forma de estimular e trazer ele para a simetria. Né? A assimetria no começo é normal, pelos reflexos primitivos que o bebê tem, e ele está experimentando, esses reflexos eles vão diminuindo ao longo que ele vai, vai amadurecendo. Eu também esqueci de falar que se a gente observar, né, a presença de algum desses reflexos, né, na idade de 4 meses, 5 meses, também é um sinal de alerta, significa que tem alguma coisa que não está certa. Por que ainda está com esse reflexo aí? Pode ser que tenha algum dano, né, que gerou e a gente tem que olhar para isso. Não sei se eu respondi o que você queria, assim, de 0 a 3 meses. Já, sim. É de 3 a 6, você falou sobre quais são os marcos e quais seriam as atividades que os pais poderiam proporcionar para estimular a criança a se desenvolver melhor nessa fase.
Certo, de 3 a 6, então, né? Com 4 meses, normalmente a gente vai ver que essa criança vai ter algum sinal de alerta, né? Se ela não alcançou aquele marco, a gente normalmente o diagnóstico vem aí, ele vem para o atendimento fisioterapêutico aí, com os 4 meses, 4, 5. 4 meses eu estou sendo bem generosa, assim, quando é um olhar bem, que às vezes eles chegam bem mais tarde. Porque às vezes chegam pra gente assim, com 7 meses, não está sentando, o bebê não sentou. Aí, opa, tem alguma coisa errada. Então, assim, porque sentar com quantos meses? Sentar com 6 meses, né? O bebê vai começar a ter um controle maior do tronco com 6 meses, então ele vai conseguir sentar sem apoio. O marco importante dos 6 meses é conseguir sentar, né, sem apoio. O bebê vai começar a se movimentar mais, né? Conforme ele for amadurecendo e crescendo, ele vai começar a se movimentar mais. Então, com 4 meses, ele vai iniciar o rolar, ele ainda não rola. Ele vai iniciar o rolar. Com 5 meses, o bebê já consegue rolar, né, de barriga para cima para de lado. Com 6 meses, ele já é capaz de rolar de barriga para cima para barriga para baixo. Ele já ainda não consegue passar sozinho para sentado, mas se você colocar ele sentado, ele fica sentado. Então, assim, é muito importante a gente ver, com 6 meses, esse bebê tem que estar rolando e sentando. Se a gente observar que com 6 meses esse bebê não rola ainda, tem uma dificuldade de rolar, não está dissociando muito as cinturas, não está com controle de tronco para sentar, é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa está chamando atenção para isso, né? E o que a gente pode fazer, né, para estimular? Sempre colocar o bebê, o que eu sempre falo é colocar o bebê no chão. O bebê precisa ficar no chão, com brinquedos que ele possa, que sejam atrativos. Você não precisa ter brinquedos muito caros e brinquedos muito luminosos e brinquedos muito, que chamem, né, que sejam muitos high-tech, brinquedos. tecnológicos. High-tech, não precisa. Qualquer coisa, às vezes uma garrafa com oh meu Deus, com arroz dentro, que chacoalha, faz um barulho, a criança se interessa, né? Você não precisa disso, mas assim, colocar o bebê no chão para ele poder experimentar o movimento do corpo dele e mostrar os brinquedos para ele e estar presente com o bebê, né? Ficar com ele no chão e brincar com ele, botar as coisas ao alcance e fazer com que ele vá buscar, né? Um bebê que fica muito sentado naquela cadeirinha que balança, ele não vai experimentar virar, ele só vai ficar sentado fazendo, né, balançando, ele não vai experimentar o mundo, não vai experimentar as torções, ele não vai, é mais difícil. Então, assim, você botar um tatame no chão, né, e botar os brinquedos e ficar ali para estimular ele a rolar, botar ele para brincar sentadinho, um brinquedo à frente, isso são coisas que a gente poderia fazer para estimular ele em casa, né? Deixar ele livre, se movimentar livre, né? Dos 6 aos 9 meses. Dos 6 aos 9 meses, né? Cada vez mais esse bebê vai estar se movimentando mais, vai estar mais ativo. Com 7 meses, o bebê já não fica de barriga para cima, né? Ou ele vai rolar direto para a barriga para baixo, começa aquela fase que a gente não consegue trocar mais a fralda direito, porque o bebê vira e ele já quer sair, né? E com 7 meses, o bebê já tem um controle de tronco, um controle de abdômen maior, né? O abdômen e o tronco já estão muito ativados, então ele é capaz de passar sozinho para sentado. Isso é um marco importante dos 7 meses. O bebê já está bastante ativo, ele consegue, tem mais a extensão do tronco, então ele começa a pivotear no próprio eixo, assim, né? Ele está deitado de barriguinha para baixo, ele vai virando. Se tem um brinquedo que está um pouco mais distante, ele começa a virar. Ele não arrasta ainda, mas ele consegue virar no seu próprio eixo para poder ir pegando os brinquedos que estão próximos dele. Então, se a gente também tem um bebê, mais ou menos nessa idade, que não passa para sentado, né, não está ativo, é um sinal de alerta. Um bebê que está, você bota ele, você vai avaliar, né, ou uma criança que está em casa, você bota ela deitada, ela está muito paradinha, né, não pega o pezinho, não traz o pezinho na boca, deixa os membros inferiores estão largados, mais paradinho. É um sinal de alerta. Por que esse bebê está se movimentando pouco? Né? O que está acontecendo? Pode ser o tônus que está mais baixo, pode ser que aí tem alguma coisa. Então, a gente deve investigar. Com 8, né, 8 para 9 meses, a criança já começa a querer engatinhar. Ele começa a fazer as trocas de postura mais rápido, né? Ele já saiu de deitar, ele já não fica mais de barriga para cima, ele rola direto,
ele quer se arrastar para poder pegar um brinquedo, tem algum brinquedo mais distante, ele quer ir, então ele começa a passar para gatas, né? Ele começa a ensaiar o engatinhar, né? Com 8 para 9 meses. Com 9 meses, o bebê já engatinhar é a sua principal forma de locomoção. Então, assim, o engatinhar, para mim, é um marco importantíssimo, porque ele é uma atividade completa, né? Porque o bebê precisa controlar. Ele tem que ter força de cintura escapular, força no braço, para poder se manter, força nos quadris e no abdômen, para poder se manter naquela postura. E ele precisa transferir o peso de um lado, soltar para alcançar um objeto, transferir o peso para o outro, coordenar, né, um membro que vai para frente, a perna com o braço. Então, assim, é um marco muito importante de integração de tudo, né, que ele foi experimentando ao longo de todos os meses, né? E cognitivamente também, né? Porque nesse momento o bebê está muito ativo e ele consegue tomar decisões, ele vai aonde ele quiser. Ele vai para onde ele quiser. Você não consegue mais deixar ele... ele ficava tão quietinho, botava aqui no cercadinho, não sei o quê. Ele não fica mais, ele vai querer ir para onde ele quiser, entende? Então, assim, ele começa também a se puxar para ficar para de pé, né? Ele encontra alguma superfície, ele se puxa para ficar para de pé. Isso já começa desde os 7 meses. O bebê tem algumas crianças que já se puxam para ficar para de pé, usam bastante o braço, né, para fazer essa movimentação e pouco ainda da perna. Começa a fazer a marcha lateral, né, o andar de lado, apoiado. Ele se apoia nos móveis, apoia no sofá, apoia em tudo que for da altura dele. Ele se puxa e apoia e vai andando de lado e vai para onde ele quiser. E o momento da marcha? Com que idade é normal você imaginar que ele vai conseguir adquirir a marcha? A gente tolera até, né, 1 ano e 4 meses, a gente acha até 15 meses, né? A gente acha 1 ano e 3 meses. A gente espera que o bebê vai andar sozinho, né? Ter a marcha livre. E aí a gente dá esse tempo para ele. Se até 15 meses o bebê não adquiriu a marcha livre, ele não dá sinais nenhum, né, de que ele vai soltar, ou que ele... É um sinal de alerta que a gente tem que ficar de olho e tentar entender por que isso está acontecendo, né? O que é. A criança vai primeiro a marcha, né, com a guarda alta, ele está ainda, a base é alargada, o pezinho dele fica um pouco mais afastado, né, para aumentar a base, aumentar o equilíbrio. Estão perguntando, marcha livre é marcha sem apoio. Sim, marcha livre é igual a marcha sem apoio. Quando o bebê ele caminha livremente, né? Sem apoiar em nada. Vai andar, dar os passos sem apoiar em nada. É o que a gente chama de marcha livre. E marcha com apoio. Quando você falou de como os pais podem ajudar no desenvolvimento da criança, né? Na estimulação das crianças, você falou muito do brincar, né? De estar junto ali no chão, no tatame, não importa qual tipo de brinquedo. A Michelle Rabelo até comentou aqui que na casa dela as caixas fazem mais sucesso do que os próprios brinquedos. E aí eu queria te perguntar qual é a importância do brincar nesse momento do desenvolvimento neuropsicomotor. Tanto nos atendimentos do fisioterapeuta, que eu imagino que seja muito importante para ele, né? Que o atendimento seja lúdico, mas também no dia a dia. Qual é a importância do brincar? A criança, né, ela aprende, ela entende o mundo brincando, né? Ela vai experimentando, né? A gente diz que eles são pequenos cientistas, né? Ele está aprendendo, enxergando o mundo através da brincadeira. Então, assim, o brincar é fundamental para a criança se desenvolver e se movimentar, né? Eu acredito que... Nossa, não sei, não tem nem atendimento sem brincar, não existe atendimento sem ser lúdico. A criança, um bebê, ele não vai entender se você vai pegar, não é um stick puxa, né? Você tem que ter a conexão, se conectar com aquela criança, entender o que ela quer e aí trazer os brinquedos que vão gerar a movimentação que você quer que ela faça, né? Do marco que você quer que ela alcance, o que ela precisa, né? Então, assim, é isso. As caixas, você adaptar a casa, né, para a criança nesse momento e estar conectado com a criança é muito mais importante do que qualquer brinquedo caro que você compre. Eles gostam de brincar, tudo para eles é novidade, eles estão vendo aquilo pela primeira vez. A gente já viu, a gente já experimentou isso, né?
lá. Então, assim, eles estão vendo aquilo pela primeira vez. Então, quando a criança joga, ele começa a jogar, ele está testando. Caramba, se eu jogo aqui, vai cair lá, fez um barulho. Pô, legal. Aí ele pega, vai lá e joga de novo. Opa, caiu mais distante. Ele está testando distância, altura, profundidade. Tudo isso ele está testando. Quando ele bate, oh, esse aqui é mais duro. Caramba, o que é isso? Aí ele vai testando. Aí esse aqui faz um barulho diferente, é mais oco, né? Então, assim, ele experimenta o mundo através da brincadeira. Então, não existe um atendimento, não existe falar de desenvolvimento sem brincar, né? Você precisa estar presente e brincar com a criança, e a partir daí você vai, né, desenrolar tudo, né? O desenvolvimento. Tem muitos benefícios, de fato, né? Ele permite melhorar o autoconhecimento corporal, me corrija se eu estiver errado. Melhora desenvolvimento, atenção, autocontrole, promove criatividade, imaginação, ou seja, os benefícios do brincar são muitíssimos. E como que hoje em dia você acha que é possível para os pais entrarem um pouco nessa brincadeira? O que seria interessante para eles tentarem prestar um pouco mais atenção do que simplesmente montar um ambiente super bacana? Você falou da participação deles na brincadeira. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é possível que os pais estimulem melhor as suas crianças? Olha, eu acredito que a gente primeiro tem que tentar lembrar como a gente era quando criança, sabe? O que a gente gostava de brincar, qual era a nossa brincadeira preferida, o que fazia o nosso olhinho brilhar, sabe? E é isso, conectar com a criança através disso, observar o filho, observar a criança, para saber o que ela gosta também. Não é só oferecer, né? Vamos montar junto, vamos construir isso aqui junto, né? Vamos brincar de casinha, mas vamos construir junto. Acho que é isso, você construir junto com a criança a brincadeira e deixar que a criança te leve, porque isso é uma coisa que eu aprendi. Às vezes a gente programa um atendimento, hoje eu vou fazer isso, e papapá, a criança chega lá e vira você de cabeça para baixo, não vai fazer nada daquilo que você programou, entende? Porque naquele dia ela não quer fazer aquilo, tá com sono, tá com não sei o quê. Então, assim, aí você fala, cara, opa, e agora? Cara, deixa a criança te guiar, que vai dar bom. Que se você vai dar certo, sabe? Se você se conectar com a criança, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente lembrar do que a gente gostava e estar presente, eu acho que a presença é o mais importante do que tudo, né? E aí você consegue interagir com a criança e brincar. É difícil para o adulto. A Viviane Meyer, que é pediatra, que é pneumopediatra, que eu falei que a gente fez uma live, agora está com bastante gente na sala, deixa eu aproveitar e falar então, que as pessoas que estão aqui interessadas em pediatria tem no feed lá no negócio lá do Casinha TV, tem salvo lá a live que eu fiz com a doutora Viviane Meyer, que é pediatra, e que está tirando várias dúvidas sobre a parte respiratória, principalmente. Então, quem quiser depois dar uma olhada lá, é bastante interessante. E ela está falando aqui que o excesso da tela, né, o iPhone, o iPad, ela está perguntando se isso atrasa o desenvolvimento da fala. E se, na sua experiência, você acha que pode afetar também o desenvolvimento motor. Essa criança que fica muito tempo na tela, o que você acha? Afeta? Olha, de que forma? Afeta, a gente só vai saber exatamente, né? Essa é a primeira geração, né? Que está tendo esse contato tão perto e tão constante com as telas, né? O tempo inteiro. Então, a gente vai saber disso daqui a uns 20 anos, né? Como vão ser essas crianças daqui a pouco. Mas o que eu tenho visto, né? São crianças ansiosas, crianças que tem ansiedade de separação da tela, né? Crianças que não conseguem interagir, porque o que a tela faz? Ela hipnotiza, né? A criança fica... Eu digo que é a chupeta eletrônica, né? A criança quer ficar quietinho, toma aqui. Aí a criança fica lá, hipnotizada com aquilo, ela não interage, ela não vê o que está acontecendo em volta dela, ela só está recebendo. Então, assim, eu acredito que o desenvolvimento da fala, alguns estudos já falam que existe sim uma relação, né, do excesso do uso de tela com o atraso da fala, né, das crianças, porque ela só está recebendo e ela está imitando. Não existe um diálogo, porque para você conversar, você fala, existe uma pausa, você entende, e aí você vai dar alguma resposta, certo? Então, assim, quando tem uma coisa que você só está recebendo,
como que vai ter um diálogo? Como que a criança vai né, interagir de fato? Então, assim, eu acho muito prejudicial esse excesso de telas para as crianças. E motoramente, essas crianças ficam cada vez mais paradas, né? Elas não experimentam o mundo. Então, normalmente elas estão sentadas, bebês, né? Estão olhando para aquela tela e só recebendo. A gente aprende, nós seres humanos aprendemos através da imitação. O bebê, ele aprende observando. Então, se você coloca um bebê, por exemplo, para se alimentar, olhando a tela, ele vai comer tudo que você der na boca dele, mas ele não vai saber o que ele está comendo, qual é a cor da comida que ele está comendo, qual é a textura da comida que ele está comendo. Então, assim, ele não vai entender o que está acontecendo. E provavelmente vai comer tudo, ele não vai saber se ele está satisfeito ou não, se ele quer mais, se ele não quer. Ele não vai saber. E antes de dormir também, a criança fica muito né, excitada, então ela fica ansiosa. Então a gente vê assim, vários malefícios. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, ela contraindica o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Deve evitar, mesmo que passivamente. Está aqui, estamos numa sala, os adultos estão vendo televisão e a criança está aqui no ambiente, ela está absorvendo aquilo ali. Ela está absorvendo. A partir de que idade você acha que seria razoável? Isso ainda é muito discutido, difícil, né? Na verdade, né? tem muitos... Mas na sua opinião pessoal, o que você diria? Nossa, essa pergunta nem tem uma resposta ainda, né? Porque algumas pessoas defendem só depois da adolescência. Não sei se você assistiu o documentário da Netflix, que é o Dilema Social. Enfim, mas aí já falando das redes sociais, não só do estímulo das telas, né? Mas eles falam, sim, os próprios criadores disseram que só a partir dos 18 anos os filhos deles vão ter acesso às redes sociais, né? Mas, de uma maneira geral, alguns defendem que a partir dos 12 anos, o uso, de uma maneira geral, do celular, né? Você teria um palpite, assim? O que você diria se fosse com teus familiares, seus pacientes? O que eu vejo, né, assim, dos meus familiares, eu tenho um sobrinho de 8 anos, cara. Ele, se a gente deixar, ele passa o dia inteiro vendo filmes, tá? Filme é muito legal, mas chega no fim do dia, ele tá totalmente com aquela energia estagnada, que ele não gastou, super, né, excitado, querendo reproduzir o super-herói, quer bater, sabe assim, uma coisa, né, uma energia que tá ali e não sabe nem como gastar, né? Então, acho assim, é muito... Eu, na verdade, eu não sei responder essa pergunta, qual seria a idade melhor. Na minha experiência, que eu vejo, é que eu acho que a gente tem que limitar, não proibir, não tem como a gente proibir. O mundo é tecnológico, a gente não pode viver numa bolha e vamos brincar na rua, né? Como antigamente, não existia televisão, blá, blá, blá. Não é isso, mas assim, talvez limitar. Olha, hoje, né, por dia você só vai ver 1 hora de televisão. Ou você pode escolher, vai ver um filme ou isso. Agora, dar celular para uma criança de 8 anos, eu acho inadmissível, enfim. Assim, tem um estudo... Você só falou uma coisa que é interessante, que eu vi um estudo no ano passado, né? Que eles pegaram crianças, né? Pediram para as crianças desenharem, né? E aí eles viram como que era o desenho das crianças que ficavam até 30 minutos, né, em frente à tela, mais de 3 horas, até 2 horas e acima de 3 horas, né, em frente à tela. E assim, a discrepância dos desenhos. A criança que ficava até 30 minutos em frente à tela, ela conseguia desenhar com todos os detalhes, sabe? Ela pedia para desenhar uma pessoa, ela desenhava com o olho, com os detalhes da roupa, com o cordão, com tudo. Aí, acima de 2 horas, eu começava a ter a desconexão, sabe? Das partes do corpo, menos detalhe, menos coisas que a pessoa via. E a mais de 3 horas não tinha o 3D, era só palito e partes desconectadas, assim, sabe? Então, olha assim, só. Então, olha eu o que conheci isso... esse estudo. Depois eu posso te falar, eu não lembro agora de cabeça, mas saiu ano passado, assim, muito interessante isso, Sim. porque a parte, né, perde essa noção de 3D, de ver detalhes, né? A gente observa e vê os detalhes e consegue, né, reproduzir. Então, eu acho Muito que bem. Eu queria aproveitar e fazer uma pausa rapidinho para avisar que quem quiser fazer alguma pergunta, logo embaixo aqui na frente do campo comentar tem um ponto de interrogação, uma caixinha com ponto de interrogação, e aí você pode deixar a sua pergunta que no final eu consigo captar por ali. Tá? Às vezes no comentário tem a pergunta, mas passa batido quando outras pessoas comentam e eu acabo perdendo. Então, quem puder fazer a pergunta nesse quadradinho ali onde tem um ponto de interrogação, ela fica salva aqui. Temos mais 15 minutos, então podem mandar as perguntas que no final a gente consegue
responder. Tainá, a gente está falando desde o começo sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, que é o esperado, né? Que é aquele que a criança vai passar por essas fases todas, vai alcançar o que é esperado dentro de uma maneira geral, né? Mas a gente precisa também olhar para as outras crianças que têm um momento de pausa nesse desenvolvimento motor por alguma deficiência, por alguma desordem orgânica. E aí, agora é um assunto que está muito em voga, que é o capacitismo, ou seja, um preconceito contra pessoas com deficiência, né? E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. É um tema bastante importante, tem sido bastante polêmico, na verdade, nas últimas semanas. E essa criança que não conseguiu alcançar muito bem esse desenvolvimento neuropsicomotor, que é o esperado, de uma forma geral, a gente pode dizer que é uma criança com deficiência, né? Como que você consegue ver como que deve ser a atuação dos educadores, da escola, da família, para tentar favorecer o processo de inclusão dessas crianças nas escolas, nos ambientes com as outras crianças? E também, se você puder dizer um pouco sobre o que é melhor, né, o que é o capacitismo, que é um termo que até falado dessa forma mais recentemente, né? Não é uma coisa Sim. tão... A gente sabe do que se trata o conceito, mas o termo a gente ouve mais recentemente. Mais recente que essa palavra, né, tá vindo Uhum, mais à tona, né? Eu acredito que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, uhum, promover esse debate e falar sobre isso já é uma forma da gente educar as pessoas, né, de informar as pessoas sobre as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência e falar sobre o capacitismo, né? O capacitismo é isso, é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Eu vou dar um exemplo, é como o capacitismo está para as pessoas com deficiências, assim como o machismo está para as mulheres, assim como a homofobia está para os gays, assim como o o racismo. racismo está para as pessoas negras, entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma parte da sociedade que é excluída, né? A gente está falando da nossa sociedade que é altamente capacitista, que não enxerga essas pessoas, desde as crianças, né? Como pessoas e que como que a gente vai fazer para incluir. Então, o que eu acredito na escola, né? Seja a educação continuada, a informação, trazer esses debates e trazer realmente a inclusão dessas crianças para a escola regular. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, né, tenho 29 anos, isso há 30 anos, eu estudei numa escola que era inclusiva. A gente não via há 30 anos atrás. Queria perguntar para você, Rafa, na escola que você estudou, tinha alguém com deficiência na sua Não me sala, nas lembro. outras salas? Você se lembra? Não Alguém tinha. aqui estudou com alguém com deficiência na sala? Então, assim, ainda não era o ideal, mas assim, a minha escola era uma escola que era inclusiva. E, inclusive, aqui em Niterói, era conhecida como uma escola de crianças especiais. Achavam que a escola era uma escola para crianças especiais, mas não. Era uma escola regular, que ela era inclusiva e aceitava todas as crianças, entendeu? E a gente precisa adaptar os ambientes para essas crianças. Eu estou vendo aqui uma amiga minha de infância, está aqui na live falando que estudou também com... Ela estudou nessa mesma escola. Então, assim, a gente só vai ter empatia, né? A gente só vai saber conviver com o diferente, só vai entender o diferente se a gente conviver com o diferente. Então, se a gente tem que promover esses debates, a gente tem que promover esses lugares né, de informação. Os professores, ninguém é obrigado a saber. Todo mundo aqui, eu já pratiquei o capacitismo, você provavelmente já praticou. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui, quando a gente traz para a consciência, né, a gente pode mudar. Quando a gente... Você pode dar alguns exemplos de alguns comportamentos que a gente pode evitar para a Capacitista? gente não, sim, para a gente não propagar esse comportamento que não é nem um pouco bem-vindo? Certo. Eu tô vendo aqui as pessoas que estão falando que tinham são pessoas que têm 30 anos, né? Menos de 30 anos. Então, assim, é uma coisa que 30 anos é muito pouco, é muito recente Uhum. ainda, né? Mas, assim, comportamentos capacitistas. Você vê uma criança na rua, né? Uma criança com síndrome de Down e fala: Nossa, ela é linda, né? Nem parece que tem síndrome de Down. Ela é linda e tem síndrome de Down. Síndrome de Down é só mais uma característica que ela tem, sabe?
Você não pode, você não vai falar isso para, né, daquela criança. Uhum. Ou então, você vê uma mãe, né, com uma criança com alguma deficiência, e aí você fala, nossa, parabéns, você leva ela para todos os lugares, você traz ela para todos os lugares? Ué, por que não que não vou trazer a minha filha para todos os lugares? Você perguntaria isso para uma, né, a gente chama de crianças neurotípicas, né? Crianças que não têm sem deficiência. Você não fala isso. Nossa, você traz ela para todos os lugares. Isso são comportamentos, né? São atitudes capacitistas. Ou a criança só vai... o que ele está fazendo na escola? Ele só vai para a escola para socializar. A criança com deficiência só vai para a escola para socializar. Não. Ele vai para a escola para socializar, sim, também, né? Como todas as outras crianças vão para a escola socializar. Mas ela está indo para a escola para aprender também, para ser educada. Toda criança tem direito à educação. Todas as crianças, por lei, têm direito à educação. A gente não tem, hoje em dia, né? Quantas crianças estão fora da escola ainda com deficiência? As escolas não aceitam as crianças, né, com deficiência. Pois é, essa Muitas luta escolas. é uma luta muito antiga, né? Que é um desafio para as escolas, para os pais, para os familiares e para as próprias crianças que enfrentam isso diariamente, né? Sim. E é importante mesmo, como você falou, que exista um espaço nas escolas, além de profissionais capacitados, locais adequados para a criança poder ter, né, os estímulos para o desenvolvimento, como você falou antes. E o pensamento de que esses estudantes, como você bem falou, eles têm direito à educação como qualquer outra criança, né? Sim. E depois de tantos anos, de tantas lutas, de vários segmentos da sociedade, tem quase 30 anos que vários órgãos, né, têm tentado se mobilizar nesse sentido de promover a inclusão nas escolas, de uma maneira, né, não muito inesperada, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto na quinta-feira, dia 1º de outubro, né, semana passada, tornando público a Política Nacional de Educação Especial, que tem como pontos controversos, alguns, né, tem vários pontos controversos, mas alguns deles é sobre a criação de salas de aula específica para alunos com deficiência e até mesmo escolas inteiras totalmente dedicadas a esse público. Como que você avalia essa nova política e os efeitos que ela pode ter sobre as crianças com deficiência e as suas famílias? Essa política a gente só vai, né, continuar segregando essas crianças, né? Continuar não incluindo essas crianças, né? Porque o que a gente tem que fazer é adaptar a escola a elas. Se você vai receber uma criança, a deficiência dela não é adaptar, porque cada criança vai ter um tipo né, não um tipo de deficiência, uma necessidade para que ela aprenda. Então, assim, o material didático tem que ser adaptado para aquela criança, né? Como que vai ser ensinado para aquela criança? E ter essas salas de apoio são interessantes, mas você vai separar a criança de uma certa forma. Você não tem que tirar ela do horário do currículo escolar. Isso é um plus, né? Vamos dizer assim. A criança tem que permanecer na sala de aula com todas as outras no horário da escola e ir para essas salas de apoio. Aí sim, eu acho que tem essas salas de apoio para poder ajudar mais essa criança a internalizar e reforçar o que ela vem aprendendo na sala de aula, né? Então, assim, você fazer uma medida que vai voltar com as escolas especiais, você está segregando. Escola especial não é inclusiva, é um retrocesso. Uma luta, a gente já não tem, já não é o ideal, né? Não é o ideal hoje em dia, mas quanta coisa a gente já conseguiu e a gente voltar a 30 anos atrás. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente, é o único adulto que eu atendo. Ele tem 34 anos. O Tiago, ele tem paralisia cerebral. Ele é doutor em física. Ele me contou a história dele, né, 34 anos atrás, que ele estudava numa escola especial no Rio de Janeiro. Ele morava em São Gonçalo. Não tinha escola para ele aqui. Então, você imagina, para ele ir para lá, ele só foi entrar numa escola regular quando ele estivesse pronto, quando ele estava pronto para entrar na escola regular. Quando a escola especial falou, olha, eu não tenho mais o que te oferecer aqui, você está pronto agora para ir para a escola especial. Sabe com quantos anos? 9 anos de idade. Ele entrou numa escola regular. E ele foi, e ele só conseguiu porque a mãe dele era pedagoga, conseguiu por meio da família, né? Isso. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, as nossas crianças, né, as crianças que a gente está tratando, elas vão crescer, elas vão, né, vão para a faculdade, elas têm um sonho, o que elas vão ser? Então, a gente precisa que essas políticas sejam até a faculdade. O Tiago foi o primeiro
com paralisia cerebral, que era não escrito, né? Ele não consegue, ele precisava do uso de a tecnologia assistida, né? Que é máquina de escrever, computador, a se formar em física na UF. A coordenadora teve que adaptar o curso para ele. Não tinha, primeira vez, imagina como que a gente vai fazer. Mas ele estava lá, passou, e aí isso é ser inclusivo. Isso é incluir o aluno dentro do curso. Entendeu? Então, esse decreto é totalmente segregador, é totalmente eugenista, né? Não olhar para essa parcela da sociedade, que não são poucos, entendeu? A gente só vai conseguir mudar isso quando a gente incluir, quando todo mundo conseguir ter empatia e poder ver, né, que é normal ser diferente, que tá tudo bem. E é assim. Tainá, a gente tem um pouquinho mais de 5 minutos, tem algumas perguntas aqui, daí para essas perguntas eu vou pedir para você dar uma resumida. É uma pena isso, né? Chega no final a gente quer falar mais, mas dura 1 hora, mas aí para abrir outras vezes demora mais tempo e aí acaba perdendo o ritmo. Mas a Joselma está falando, a Joselma é minha prima, ela é pedagoga, trabalha em coordenação em escolas públicas, ela está dizendo que praticamente em todas as escolas públicas existe a sala de recursos para complementar o trabalho de sala de aula. Seria tão bom, né, se isso fosse uma coisa bem ampla, né, generalista, assim. E ela também está fazendo uma pergunta que ela acho que já tinha feito anteriormente, antes da gente entrar nesse assunto. Tem algumas perguntas da primeira parte da live, que é a criança que vai cedo para a creche, você acha que ela tem mais autonomia ou melhor desenvolvimento psicomotor? Só queria falar uma coisa do que ela falou, né, das escolas públicas. Existe uma política muito boa da Prefeitura do Rio, né, que é isso. Muitas mães das meus pacientes, elas optam por colocar a criança na escola pública por ter essa assistência do que na escola particular. Isso é muito bom. Deveria ser assim em todos os lugares, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem de bom aqui no Rio de Janeiro, que é essa política da escola pública e de ser bem inclusiva, né? Mais inclusiva do que as outras escolas. Mas essa pergunta da criança ir mais cedo para a creche, depende de como que é a creche, como que ela vai ser estimulada na creche. Eu, como fisioterapeuta, eu já visitei creche dos meus pacientes, eu vou à escola dos meus pacientes, e isso para mim é importantíssimo, porque eu estou 1 hora do dia com a criança, né? E o resto do dia ele está com os pais, com a cuidador, com a avó, na creche. Então, se você olhar para o ambiente, se o ambiente da creche for um ambiente que estimule, sim, talvez estimule mais do que esteja em casa. Ele vai socializar com as outras crianças. Mas tem creches que botam a criança só naquela cadeirinha. Eu já vi muitas, já visitei. Tem que saber conhecer bem como é, né? Como é a estrutura de cada lugar. É importante você olhar, né, o que essa creche está oferecendo, né, para estimular essa criança. Vai ficar só dentro de uma sala ou vai brincar ao ar livre? O que tem, né, de atividades? Então, assim, depende. A Kelly Reis, que também é fisioterapeuta pediátrica, que foi sua colega na residência, ela está perguntando como foi sua experiência quanto ao teleatendimento durante a pandemia. É possível fazer esse atendimento de uma maneira eficaz também? Como é? Nossa, foi incrível. Vou dizer que foi incrível. Eu estava assim no começo, né, super preocupada como que ia ser, e eu tive resultados assim super legais, porque como eu disse, os pais puderam participar, sabe, da interação com a criança, e eu acho que isso foi super enriquecedor. Eu vi o desenvolvimento ser muito maior, porque estava com a mãe, sabe? Não era eu que estava ali, eu estava só orientando, eu fazia o teleatendimento síncrono, né? Que é eu estar online, ao vivo, falando com a mãe, me demonstrava com a boneca, eu me virava para ver o que... E assim, mas o contato e o vínculo era ali com a mãe ou com o pai, quem estava próximo. Então, aquilo ali foi uma coisa linda de ver. Acabaram se tornando mais participativos até, né? De alguma total, forma. Assim, teve um caso interessante que eu comecei a atender, eu só conhecia o pai, a mãe estava sempre trabalhando por conta do trabalho, eu não conhecia a mãe. E na pandemia, eu conheci ela através da tela, né? Assim, a gente ficou próximo, eu conheci a mãe do bebê, e aí as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira muito bonita, e foi, assim, incrível como eu, na minha experiência, tive resultados muito legais, né? Assim, na pandemia. A Ana Beatriz está dizendo, está agradecendo, muito obrigada por esclarecer tanta coisa, parabenizando. A Rafaela está dizendo que não é uma pergunta, só para dizer que a Tainá é muito maravilhosa e uma profissional incrível, me salva sempre. Tainá, a última pergunta
que é da Silvia. Aqui está cortando o final da pergunta, então eu vou ler integralmente, depois... Ih, tem mais outras perguntas. Mas a gente só tem um minuto. Mas que bom. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está mandando as perguntas, comentando. Isso torna, né, esse bate-papo mais dinâmico, é sempre bom. Quero já convidar vocês aqui, como eu falei no começo, esse mês todo vai ser dedicado à pediatria, então semana que vem não vai ter, mas daqui a 2 semanas vai ser sobre atendimento de crianças com psicanálise. E na última segunda, todas sempre às 19h30, sobre tratamento de criança com psiquiatria, crianças com transtornos psiquiátricos. Bom, a gente tem algumas outras perguntas que vão ficar para a próxima live, então já deixo o convite, porque acabou de entrar a contagem regressiva para interromper. Tainá, quero te agradecer pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Essa coisa do nervosismo ficou lá para trás, porque você falou super bem, todo mundo conseguiu entender muito bem. Eu fiquei muito satisfeito e orgulhoso. E, então, quero agradecer a todo mundo que participou também aqui. Boa noite a todos. Daqui a 2 semanas eu vou estar de volta aqui segunda, 7h30. Toda segunda eu tô, menos semana que vem, que é feriado. Obrigada, Tainá, gente. Muito obrigado de novo. Um beijo. Viu? Eu espero, já fica aqui o convite, então, para uma próxima a gente encontro. pode falar sobre outras coisas. Tem pessoas perguntando sobre o andador, quais são os efeitos muito deletérios. Interessante, a gente pode falar sobre isso. Tem 20 segundos para falar sobre o andador. Só para deixar um gostinho. O andador é contraindicado. Tudo com todos os... Para resumir. Para resumir, qualquer andador é contraindicado, ao meu ver. A criança não precisa do andador para poder se desenvolver. Ela tem outros recursos, a gente pode estimular de outras formas. Ponto, a gente pode bater esse papo melhor depois. Já é um super... É normal uma criança de 1 ano não olhar muito nos olhos do adulto, mas observar muito ao redor? Bom, essa pergunta é difícil, mas eu... Vou dar uma dica até porque o tempo está acabando. Daqui a 15 dias eu vou conversar com a Renata, psicanalista, e ela tem um trabalho que tem muito a ver com a parte psicomotora também, de alguma forma. Com as pessoas que trabalham com osteopatia junto com psicanálise, é super interessante. Então, quem perguntou foi a Ju, que fez essa pergunta. Eu vou te convidar então para assistir. Eu vou salvar essa pergunta aqui para fazer para a Renata na semana que vem. Isso, Tainá, acho que a Renata vai responder melhor do que eu. Um beijo grande, então. Beijo, gente. Obrigada.